Em um mundo de magia, a jornada de um herói termina. Uma jovem chora, segurando a mão de uma lenda moribunda. Grande filósofo. Voltamos 500 anos no tempo. O grande filósofo jaz em seu leito de morte, cercado por companheiros de todas as raças, elfos, demônios, homens-fera. Com seus últimos suspiros, ele se dirige a uma garota de cabelo roxo chamada Nise. Nise, quero que todos aqui escutem. Ele se esforça para falar, sua voz um mero sussurro. Eu. Seus seguidores se inclinam, atentos a cada palavra. Sua confissão final choca a todos. Eu não consigo usar magia alguma, e com isso sua vida chegou ao fim. A história avança 500 anos para a grande mansão Loran. Aqui conhecemos nosso protagonista, um menino de 5 anos chamado Mazel Loran. Mazel passa seus dias perdido na enorme biblioteca da família, devorando cada livro que consegue encontrar. De repente, uma voz alegre rompe o silêncio, Oni-chan. É sua adorável irmã de 3 anos, Larsa, correndo em sua direção com um livro enorme. Larsa, por favor, leia um livro para mim. Mazel sorri feliz em atender, claro, espere. Ele olha mais de perto o livro e seus olhos se arregalam. Isso é, Tudo sobre o Poder do Vento, edição avançada. Ele olha para sua irmãzinha com descrença. Larsa, você leu a edição para iniciantes sozinha? Ela sorri sim. Mas El fica completamente chocado. Ele a puxa para um abraço apertado, gritando, você é um gênio. Ele se afasta, um pensamento o atingindo. Então você não consegue ler este sozinha? Larsa balança a cabeça. Não. Ela faz a melhor cara de cachorrinho pidão. Larsa quer que o Oni-chan leia, o coração de irmão mais velho de Mazel não tem chance. Ele derrete instantaneamente. É mesmo? Então eu leio para você. Mas então ele se lembra de suas próprias deficiências e hesita. Mas. Ele desvia o olhar, sua voz baixa. Eu sou alguém que não consegue usar magia. Ensinar você seria. Larsa imediatamente pula em sua defesa. Não é verdade, mamãe e papai disseram isso. Seus olhos brilham com fé inabalável. Você é o grande filósofo renascido. Algum dia você será o herói que carrega o mundo nas costas. Mas El pensa consigo mesmo sobre a lenda de que ela está falando. O grande filósofo de o maior mágico do mundo de 500 anos atrás, que era famoso por ter zero magia. Essa figura lendária era respeitada por todos, humanos, homens-fera e semi-humanos. E toda a sua família, especialmente Larsa, está completamente convencida de que ele, Mazel, é aquele filósofo reencarnado. Ele sorri para si mesmo porque eles não estão errados. Bem, eu sou aquele grande filósofo reencarnado. Mas há um porém, mesmo depois de reencarnar meu poder mágico ainda é zero. Ele tenta com todas as suas forças lançar um feitiço simples, mas absolutamente nada acontece. Ele admite, eu costumava ressentir Deus, sentindo-me excluído neste mundo de magia, mas... Ele olha para sua irmã. O sorriso inocente dela muda tudo. Eu tenho a irmãzinha mais fofa do mundo, então tudo bem. Ainda assim, uma coisa o incomoda, mas eu nunca usei magia antes. Então, porque ainda sou conhecido como o maior filósofo, mesmo 500 anos depois. Ele se lembra do que sua família sempre lhe diz. Ele se lembra de seu pai, Madanai Loran, o poderoso senhor feudal deste território, dizendo-lhe quando criança, filho, seu nome um dia será bem conhecido no mundo. Mas eu adoro seu pai honesto e selvagem. Ele se lembra de tentar contar a verdade ao pai, mas pai, eu realmente, apenas para ser interrompido. De volta ao presente, seu pai lê um livro de história. O grande filósofo disse isto como suas últimas palavras, eu não consigo usar magia. Os olhos de Mazel se arregalam em choque enquanto seu pai continua. Ele entra em pânico internamente. Eu disse isso, eu certamente disse que não consigo usar magia na frente de Nese e meus companheiros. Então, como a história ficou tão distorcida, seu pai explica, Nise Loran, nossa ancestral que estava em seu leito de morte, interpretou suas palavras assim. Madanai lê a interpretação de Nise. Quanto mais aprendo sobre magia, mais profundo seu significado se torna. Eu nunca usei magia em seu verdadeiro sentido. Ouvir isso, a raiva de Mazel ferve e ele bate a mão na mesa, partindo-a em duas. Aquele cara. Seu pai apenas olha. Esta mesa devia ser velha, enquanto isso Mazel está furioso. Eu quis dizer literalmente, ele distorceu minhas palavras demais. Ele solta um suspiro exausto. Madanai alheio se anima. Estar na mesma situação que o grande filósofo aos 5 anos. Deve ser o destino. Ele então bagunça o cabelo de Mazel. Brincadeiras à parte, tenha confiança em si mesmo. Ele gesticula para a biblioteca. Você leu todos os 10.000 livros desta mansão em apenas 2 anos. Os olhos de seu pai brilham de orgulho. Mesmo que você não tenha magia, sua diligência é o que me orgulha. Mas eu olho para cima, as palavras de seu pai penetrando. Madanai acaricia ambos os filhos. Bem, então Larsa, certifique-se de aprender com seu irmão. No segundo em que o pai se vai, Larsa se vira para Mazel com um olhar determinado. Tudo bem, o que devemos ler em seguida? Mazel pergunta. Mas Larsa tem outros planos. Primeiro, quero que você me ensine magia. Ela o encara, não quero ler, quero ver sua magia. E assim, eles estão no pátio da mansão, diante de bonecos de treinamento. Larsa libera sua arma secreta, olhos lacrimejantes e suplicantes. O irmão mais velho me odeia, Mazel começa a suar frio. Ela me fez sentir culpado para vir. Ela é muito fofa. Para quebrar a tensão, Larsa dá um passo à frente. Eu vou primeiro. Ela fecha os olhos e começa seu cântico. Tranquilidade da floresta, céu gravado, a cicatriz do vento, afaste a lâmina. Seus olhos se abrem enquanto ela libera seu feitiço, cortador de flechas. Uma lâmina de vento afiada como navalha voa, cortando limpa o braço do boneco de treinamento.
Ela se vira para ele radiante. Você é o próximo, Oni-chan. Mas eu aplaude com entusiasmo. Uau, como esperado de Larsa. Mas seu elogio não é suficiente para distraí-la. Seu sorriso desaparece e seus olhos começam a se encher de lágrimas. Oni-chan, por que você está mentindo? Ela pergunta, sua voz tremendo. Mas El está atordoado. Larsa continua, eu te vi, você esmagou aquele boneco com magia. Mas El se lembra, ele havia ficado frustrado por não conseguir usar magia no boneco. Então ele testou seus poderes nele em vez disso. Larsa se aproxima dele, sua paciência esgotada. Seus olhos estão praticamente brilhando com curiosidade desesperada. Larsa quer ver a magia do Oni-chan. Mas El está encurralado, ele não consegue dizer não àquela cara. Ele suspira em derrota, Larsa. Ele se inclina, você tem certeza de que consegue guardar um segredo? Promete não contar a ninguém, nem mesmo à mamãe e ao papai? Larsa acena freneticamente. Sim, sim, eu consigo. Ela o observa com foco inabalável. Mas El endurece sua resolução. Tudo bem, ele diz, só um pouquinho. Larsa praticamente explode de excitação. Mas El dá um passo firme à frente. Ele se posiciona contra o boneco de treinamento restante. Ele pensa consigo mesmo, eu queria manter isso em segredo, mas se é o desejo da minha irmãzinha fofa. Em um piscar de olhos, ele faz um simples movimento de corte com a mão. O boneco inteiro é instantaneamente picado em fatias limpas, que caem no chão com um barulho. Larsa está sem palavras, completamente congelada de admiração. Mas El leva a mão à testa percebendo seu erro. Ah não, devo ter exagerado. Larsa finalmente encontra sua voz guinchando de alegria. Uau, incrível, nem o papai conseguiria quebrar isso. Ela o olha com pura admiração. Então você realmente é o renascimento do maior filósofo. Mas El apenas sorri nervosamente. Ah, não sei sobre isso. Ele está mais preocupado com a bagunça. Deixando isso de lado, quebrei o boneco de novo, mas Larsa se lembra de outra coisa. Mas o Oni-chan pode consertar isso também, certo? Eu vi isso também. Com um suspiro, Mazel junta as peças e as segura. Em um instante, o boneco se remonta perfeitamente. Larsa ofega, incrível. Isso é magia de reparo, Mazel apenas entra na brincadeira, ser certo. Isso foi reparo, mas em sua mente ele sabe a verdade, não é magia de forma alguma. Larsa então aponta que Mazel pode simplesmente consertar o boneco como fez antes. Com um suspiro, Mazel junta os pedaços quebrados e remonta sem esforço o boneco de treinamento. Pronto, ele diz, dando um tapinha para colocá-lo de volta no lugar. Os olhos de Larsa brilham de admiração, incrível, assim como antes. Ela imediatamente pergunta, isso é magia de reparo, mas El pego de surpresa gagueja, ser certo, isso foi reparo. Ele quase lhe conta a verdade, pensando consigo mesmo, bem, na verdade não é magia, é agudo. Mas antes que ele possa explicar, Larsa o interrompe, ei, Oni-chan. Olhando para ele com pura admiração, ela pergunta se eu estudar e praticar muito, serei como o Oni-chan um dia. Vendo seu rosto inocente e esperançoso, Mazel decide apenas entrar na brincadeira. Claro, você certamente será a melhor maga. Suas palavras enchem Larsa de uma felicidade radiante. Animada, ela cerra os punhos. Vou praticar cada vez mais, Mazel sorri sim. 2 anos se passam no território de Loran. Na praça da cidade, algumas crianças locais estão exibindo sua magia. Um deles conjura orgulhosamente uma pequena chama na ponta do dedo. Olhem, eu consigo fazer fogo aparecer nos meus dedos. Outro garoto entoa um encantamento, criando uma bola de fogo um pouco mais impressionante. A origem de uma labareda, o raio de fogo carmesim em brasa. Mas El, agora com 7 anos, avança com uma Larsa de 5 anos, parecendo pouco impressionado. Vocês são amadores, Larsa pode fazer muito mais. Larsa respira fundo, sua concentração absoluta enquanto começa seu cântico. Floresta uivante, céu selado, vento murmurante. Ela libera seu poder com um grito, quebra-vento. Uma lâmina de vento afiada como navalha corta o ar, partindo o bastão do outro garoto em 2. O garoto fica sem palavras, olhando para os restos fumegantes de seu bastão. As outras crianças ficam tão impressionadas que uma delas imediatamente propõe casamento. Ser capaz de usar uma magia tão forte. Por favor, case-se comigo. De repente, um Mazel com uma expressão muito séria aparece, de braços cruzados. Seus instintos de irmão mais velho superprotetor entram em ação. Larsa tem apenas 5 anos, se tornar uma noiva. Ainda é muito cedo, ele gagueja enquanto Larsa observa completamente alheia. A mente de Mazel vislumbra um futuro aterrorizante, onde uma Larsa adulta lhe diz que vai se casar. A visão o leva a um ataque de pânico total. Eu nunca deixarei ser uma noiva. Seu surto dramático assusta completamente as outras crianças, que tentam confortar uma Larsa confusa. Assim que o caos diminui, um dos garotos se vira para Mazel. Isso me lembra, você consegue usar magia agora. Mazel sorri alegremente, sem um pingo de vergonha na voz. Eu ainda não consigo usar magia. As crianças murmuram entre si. Ah, entendi, como esperado ter 0 de magia. Então os rumores eram verdadeiros, um deles diz. Larsa imediatamente fica na defensiva. Que rumor? Ela se posiciona orgulhosamente na frente de seu irmão. Mazel é um Latbloomer, é só isso, ele se tornará um grande filósofo no futuro. Sua lealdade feroz inspira as outras crianças, que rapidamente oferecem seu apoio. Mazel os agradece sem jeito. Larsa olha para o irmão com fé inabalável. O Oni-chan é realmente ótimo. Nesse momento, Mazel avista um de seus amigos, Negami, caminhando cabisbaixo pela rua. Ele chama Ei Negami, vamos brincar juntos. Mas Negami mal levanta os olhos, recusando a oferta. Desculpe, não quero hoje.
Mazel se pergunta o que é de errado e outro garoto explica, deve ser por causa do que aconteceu com os campos. Ele elabora que lobos verdes têm atacado, destruindo as colheitas e até danificando a casa de Negami. Um cidadão preocupado se aproxima de Mazel. Você ouviu algo do senhor feudal? Isso vai ser resolvido. A expressão de Mazel se torna séria enquanto ele processa a gravidade da situação. Ele transmite a pouca informação que tem. Meu pai está elaborando contramedidas, mas em termos de resolver o problema, desculpe. Enquanto o homem sai, Larsa aponta a ameaça econômica. O trigo Ina é o produto especial do território de Loran. Se os ataques continuarem, será um desastre. A mente de Mazel já está a mil, ligando os pontos. Para lobos verdes saírem da floresta em tal número, algo deve estar os expulsando. Ele percebe o que tem que fazer. Naquela noite, Mazel escapa da mansão. Ele não pode ficar parado enquanto seu amigo e seu território sofrem. Ele vai investigar a fonte do problema sozinho. Que droga, ele murmura, correndo para a floresta escura. De repente, ele sente algo e para abruptamente. Ele continua cautelosamente, 200 passos à frente, isso é estranho. Ele avança mais fundo na floresta. E então ele derrapa até parar. Seus olhos se arregalam em descrença, aquilo é. Espiando por trás de uma árvore, ele testemunha uma visão horripilante, uma aranha monstruosa se banqueteando com o cadáver de um lobo verde. Ele reconhece instantaneamente a besta, é uma aranha da morte, a verdadeira culpada por trás dos ataques. Apesar do perigo, Mazel permanece calmo, bem o que fazer. Ele pondera suas opções. Se eu avisar a guilda, eles saberão que saí da cidade sem avisar ninguém. Ele toma sua decisão, ok então. Um olhar frio e determinado cruza seu rosto, eu apenas o derrotarei com meu poder. Mazel entra na clareira, confrontando o monstro gigante. A aranha da morte solta um grito estridente e imediatamente avança contra ele. Mazel mantém sua posição, completamente inabalável. A aranha avança, suas pernas massivas prontas para atacar. Mas em vez de um golpe físico, ela prepara um tipo diferente de ataque. Ela abre sua boca e libera um fluxo de líquido preto. O fluido viscoso é uma potente neurotoxina. Mazel é atingido em cheio, completamente encharcado de veneno. Arg. Ele casualmente cospe um pouco. Bleg entrou um pouco na minha boca. A aranha se ergue sobre ele, esperando que sua presa esteja paralisada. Parece zombar do garoto, pensando que ele deveria estar indefeso. Afinal, uma única gota de sua neurotoxina é suficiente para incapacitar qualquer criatura normal. Mas Mazel apenas limpa o queixo. Ele se levanta com um sorriso de lado, completamente ileso. Veneno não funciona em mim. Ele explica ao monstro perplexo, na minha vida passada, eu treinei muito, então tenho anticorpos para vários tipos de venenos. Seus olhos brilham, ok, então é a minha vez agora. Ele sabe que não pode simplesmente matá-la, tenho que mantê-la intacta. Ainda tenho que descobrir a razão do incidente. Ele levanta a mão, se for esse o caso, com o estalo afiado de seus dedos. Uma única gota concentrada se forma na ponta do seu dedo, esta é a melhor maneira. Ele arremessa a gota, enviando um minúsculo projétil voando diretamente para o corpo da aranha. O efeito é instantâneo. A besta massiva começa a convulsionar violentamente, suas pernas tremendo incontrolavelmente. Mazel observa seu plano se desenrolar perfeitamente. Ele explica seu método. Enquanto seus anticorpos são um remédio para ele em concentrações extremas, eles se tornam uma toxina potente. Eu multipliquei os anticorpos no meu corpo por alguns milhares, então os injetei no seu corpo. Isso também fazia parte do meu treinamento na minha vida passada. Ele cerra o punho, revelando o verdadeiro nome de sua incrível habilidade. Esse é o meu poder, física. A aranha da morte jaz no chão, neutralizada mas ainda viva. Mazel se vira, seu trabalho aqui feito por enquanto. Estou feliz que funcionou. Agora ele diz, pronto para o próximo passo. A lenda do jovem filósofo estava apenas começando. Na guilda de aventureiros local, as coisas estão tensas. O mestre da guilda, Dodrijev, está de braços cruzados, com uma expressão sombria no rosto. Ele pensa consigo mesmo, os danos só aumentam, e temos uma grave escassez de aventureiros. Além disso, conseguir reforços de outras regiões é impossível agora. De repente, um membro da equipe irrompe pela porta, gritando o nome dele. Ela grita, a aranha da morte na floresta oeste foi subjugada. Dodrijev, perdido em suas próprias preocupações, mal registra as palavras dela. Sim, sim, a aranha da morte, Ein, ouça-me, comparado àquela outra coisa na floresta oeste. O peso do anúncio dela finalmente o atinge, e ele se vira em choque. Espere, a aranha da morte foi subjugada. No salão principal, a carcaça maciça do monstro jaz diante dele, silenciando todas as dúvidas. Esta é realmente a aranha da morte, ele murmura em descrença. Um aventureiro relata uma equipe de ranqueadores a encontrou. Era apenas o cadáver, porém, eles não a combateram. Dodrijev inspeciona a carapaça intocada da criatura. Que tipo de magia foi usada? Não há um único arranhão nela, parece que foi. Sua mente corre conectando os pontos, magia de veneno, e uma potente por sinal, se alguém realmente derrubou uma aranha da morte com veneno. Um único título lendário vem à sua mente. Isso tem que ser obra de O Filósofo Zero. Enquanto isso, no fundo de uma floresta, o próprio garoto responsável está passeando. Com ele estão seu pai, Madanai, e sua irmã, Larsa. Madanai comenta, dizem que todos os monstros desta floresta foram exterminados. Mazel entra na brincadeira, sério, que demais. Mazel pensa consigo mesmo com um toque de alívio, bom, não parece que alguém suspeita de mim.
Mas sua família tem outras ideias. Larsa declara, Onisama definitivamente os derrotou todos. Madanai sorri, eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Então foi você. Mas El entra em pânico, acenando as mãos defensivamente. Isso não pode ser, esqueça a magia, eu nem consigo usar um arco direito. Vendo seus rostos desapontados, Madanai suspira, entendi. Não tem jeito então, mas por que vocês dois parecem tão desanimados? Mas El solta um suspiro silencioso. Eu realmente tenho que ter cuidado para não usar todo o meu poder perto deles. Ele reflete sobre suas habilidades únicas. Com zero talento mágico, meu poder vem da física pura. Posso chicotear meu braço em velocidades tão altas que crio lâminas de ar. Os anticorpos em meu corpo também são uma toxina potente, que posso secretar e lançar como suor. Mas é sempre um incômodo quando as pessoas confundem meus poderes com magia. Foi o mesmo na minha vida anterior também. Naquela época eu era elogiado por realizar milagres, até mesmo honrado como o maior filósofo. Parece que estou mentindo para todo mundo, e eu odeio isso. Nesse instante, um coelho cruza o caminho deles. Madanai o avista, perfeito para um pouco de prática de tiro. Ele se vira para a filha, que tal começarmos com você, Larsa? Ela aceita ansiosamente, entendi. Larsa olha para o irmão, desesperada por sua atenção. Por favor, me observe, Onisama, mas ela dá um pequeno aceno. Claro. Ela se concentra, começando sua encantação. Brisa verde, céus esculpidos, fragmento de vento, torne-se minha lâmina. Cortador de ar, uma lâmina de vento dispara, derrubando o coelho instantaneamente. Madanai acena orgulhosamente para a caçada bem-sucedida de sua filha. Ele bagunça o cabelo dela, ótimo trabalho, Larsa. Ela sorri, eu consegui. Ela está em êxtase. Larsa corre para o irmão com os punhos cerrados em vitória. Eu consegui, Onisama, mas El sorri calorosamente. Sim, você foi incrível. Mas Larsa não está satisfeita apenas com isso. Você pode me elogiar, por favor? Ela pergunta querendo mais, mas El responde, claro que estou te elogiando. Ela continua a encará-lo com expectativa. Larsa faz beicinho com as bochechas infladas. Claramente, as palavras dele não foram suficientes. Mas El percebe o que ela quer, talvez. Ele estende a mão e gentilmente acaricia a cabeça dela. Isso foi incrível, Larsa. O rosto dela se ilumina instantaneamente, um rubor profundo se espalhando pelas bochechas. Radiante, Larsa ri, sua missão por carinhos na cabeça um sucesso completo. Madanai bate as mãos. Certo, agora é a vez do próximo maior filósofo do mundo, mas El levanta os olhos, assustado. Ele entra em pânico internamente. Não consigo usar um arco ou magia e não posso revelar meus poderes reais. O que eu faço? Tentando desviar, mas El diz, eu preferiria ver como o pai caça. Como se fosse um sinal, um lobo verde aparece nos arbustos. Madanai sorri aceitando o desafio. Certo então, eu vou derrubar aquele lobo verde. Ele gesticula para a filha. Larsa, afaste-se um pouco. Ela obedece rapidamente. Mas El aponta para si mesmo. E eu? Madanai apenas se vira para ele com um olhar de cumplicidade. Ele ri de bom grado. Mas El, você é um garoto engraçado. Não há como o futuro grande filósofo se machucar com um mero lobo verde. Mas El está preocupado. Pai, por que ele tem tanta fé cega em mim, e se eu não for quem ele pensa que sou? Ignorando a crise do filho, Madanai encaixa uma flecha. Ele puxa a corda mirando no lobo. Agora então, futuro grande filósofo, deixe-me mostrar como se faz. Mas antes que ele possa atirar, uma sombra maciça irrompe pelas árvores, espalhando estilhaços. Madanai congela, sentindo uma presença avassaladora muito mais perigosa do que um simples lobo. Seu comportamento muda instantaneamente de professor para protetor. Vocês dois, saiam daqui agora, ele ruge. Mas El está confuso com a mudança repentina. Larsa observa, aterrorizada. Um besouro monstruoso e fortemente blindado emerge da escuridão. Madanai saca sua espada. Este é um besouro blindado pesado. Ele finca os pés firmemente entre o monstro e seus filhos. Essa coisa é muito forte para vocês dois lidarem. Não se preocupem comigo, apenas corram. Enquanto Madanai os incita a fugir, mas El pergunta calmamente, tem certeza de que não quer que assistamos de lado? Seu pai para abruptamente, chocado. Larsa observa, com os olhos arregalados de medo. Mas Mazel permanece completamente imperturbável pelo monstro gigante. Madanai solta uma risada curta, verdadeiramente as palavras do próximo grande filósofo, mas... Ele se vira para enfrentar o besouro blindado de costas para as crianças. Por enquanto, isso é muito perigoso para vocês. Apenas me ouçam e fujam. Larsa, aterrorizada, agarra o braço do irmão, Onisama. Mas El sente a mão dela tremendo. Ele percebe que a urgência de seu pai não era apenas para ele, mas para proteger Larsa de ver algo tão aterrorizante. Um novo respeito por seu pai surge dentro dele. Enquanto Mazel afasta Larsa, Madanai ruge uma última vez, apenas corram. Com as crianças afastadas, ele solta um grito de batalha feroz. Madanai avança, brandindo sua espada com toda a sua força. Mas sua lâmina range inutilmente contra a carapaça dura como rocha do besouro. O impacto abala, é tão forte, eu não esperava que fosse tão forte. Antes que ele possa se recuperar, o monstro revida. Uma perna poderosa atinge Madanai, arremessando-o. Ele é arremessado pela clareira, sua espada caindo no chão com um estrondo. Com Madanai neutralizado, o besouro blindado pesado abre suas asas. Deitado no chão, Madanai só consegue assistir com horror. O monstro alça voo indo direto para as crianças, mas é o Larsa. Ele grita desesperadamente do chão da floresta, saiam agora.
O inseto massivo desce sobre eles como uma sombra da morte. Ele mergulha, pronto para esmagá-los em um instante. Larsa se agarra ao irmão, gritando o nome dele em puro terror, Oni-sama. Vendo as lágrimas da irmã, algo dentro de Mazel se rompe. Sua expressão escurece com fúria fria. Ele realmente tem a audácia de fazer minha irmã começar a chorar Mazel solta um rugido ensurdecedor. Uma onda invisível de pura força atinge o besouro que desce. Em um instante, o corpo blindado do monstro se estilhaça em 1000 pedaços, chovendo ao redor deles como confete. Madanai olha, completamente sem palavras para o que acabou de testemunhar. Larsa olha para cima, seu medo substituído por puro espanto. Até Mazel parece surpreso com o resultado de seu surto. O último pedaço da carapaça do besouro cai no chão da floresta. Mazel fica protetoramente sobre sua irmã, um brilho perigoso em seus olhos. Ele rapidamente sai do transe, percebendo o que fez. Oni-sama. Ele se vira para Larsa, tentando pensar em uma desculpa. Larsa, aquilo foi. Mas antes que ele possa terminar, Larsa e seu pai o abraçam, gritando de excitação. Incrível, isso foi incrível, Mazel. Mazel entra em pânico internamente. Eu realmente estraguei tudo. Porque Larsa ficou tão assustada, eu acidentalmente usei meu poder. Aumentei o volume da minha voz usando interferência construtiva, criando uma onda sonora gigante. Madanai está em êxtase. Aquilo agora foi a voz assassina do maior filósofo, mas El tenta corrigi-lo, não é tão forte quanto você pensa. Mas seu pai apenas lhe dá um sorriso cúmplice. Então, Mazel, foi você quem matou a Aranha da Morte, certo? Larsa olha para ele com descrença. Sério, foi você. Pego em sua própria mentira, Mazel começa a suar profusamente. Ele não consegue encontrar as palavras para negar. Finalmente ele cede, sim, embora não tenha sido grande coisa. Sua família explode, não foi grande coisa. Mas El tenta freneticamente voltar atrás. Eles disseram que a Aranha da Morte foi subjugada usando ataques venenosos, e magia de veneno suprema também. Madanai apenas sorri, erguendo um pedaço do monstro no ombro. Se for esse o caso, as coisas vão ficar agitadas quando voltarmos. E Madanai tinha um plano. De volta à sua propriedade, ele está em uma varanda diante de uma multidão enorme, declarando, vamos celebrar a reencarnação do maior filósofo, a ascensão de Mazel. A mente de Mazel fica em branco com o choque. O que você está dizendo? Enquanto a multidão canta grande filósofo, Mazel implora ao pai, pai, o que você está? Madanai brada sobre os aplausos, esta festa é para celebrar a primeira caçada do lendário filósofo Mazel. Mazel grita de volta, você está exagerando demais. Avistando sua mãe e Larsa chegando, Mazel vê um vislumbre de esperança. Pai, posso dizer algo? A mãe também está aqui. Ele pensa, estou salvo, essas duas podem fazer o pai cair na real e fazê-lo parar. Mas sua mãe apenas adiciona lenha à fogueira. Pai, por que não transformamos hoje em um novo feriado? Madanai ruge em aprovação, essa é uma ótima ideia. Ele imediatamente se vira para a multidão adoradora. Todos, atenção. Mazel assiste horrorizado, sua última esperança completamente perdida. Que este dia do ano seja marcado na história como o dia da primeira caçada do grande filósofo, Mazel. Mazel só consegue olhar em terror abjeto. Seu grito horrorizado ecoa da grande propriedade. Você está indo longe demais, pai. Num mundo onde a ciência se choca com a feitiçaria, um homem se destaca. Ele é conhecido como o maior filósofo com zero magia, porque para ele não é magia, é física. Dentro de uma grande propriedade, a jovem Larsa está cantarolando para si mesma, tentando decidir sobre o vestido perfeito. De repente, ela avista seu irmão Mazel entrando na sala, irmão mais velho. Ela cantarola feliz, animada com o evento que se aproxima. O rosto dela se ilumina, com um rubor enquanto Mazel se aproxima. Irmão mais velho, ela chama novamente, chamando a atenção dele. Mazel se vira para ela perguntando, Larsa, o que há de errado? Ao mesmo tempo, o pai deles, Madanai, intervém, lembrando-se de algo importante. Confusa, Larsa pergunta, você vai usar suas roupas de sempre, irmão, para onde estamos indo? O evento que se aproxima é um verdadeiro teste de etiqueta para a filha de um senhor feudal. Madanai começa a explicar a situação. Bem, tecnicamente é um encontro cara a cara, é uma grande oportunidade para exportar nosso trigo Ina para o Principado de Omus. Se isso correr bem, ele continua, enriquecerá ainda mais o território de Loran. Mazel parece hesitante, tem certeza de que está tudo bem para nós seguirmos você para um lugar tão importante, mas o pai dele zomba, não é óbvio. Larsa e Mazel olham para ele, completamente perplexos. Madanai inicia um grande discurso, elogiando seus filhos. Por um lado, você tem o retorno milagroso do grande filósofo, Mazel, e por outro, dotada de inteligência e beleza, você tem Larsa. Ele declara, esta é uma enorme oportunidade para atrair as pessoas mais poderosas do mundo. Mas Mazel protesta baixinho, eu não sou exatamente o grande filósofo. Ignorando o teatralismo do pai, Larsa se vira para o irmão. Corando, ela pergunta nervosamente, no baile mais tarde. Vamos dançar juntos? O rosto de Mazel se abre em um sorriso largo e genuíno. Sim. Larsa está tão feliz que praticamente explode de alegria. Ainda radiante, ela lhe diz, meu vestido novo. Estou ansiosa para você vê-lo. Mazel, completamente alheio, responde, se é um vestido, eu poderia vê-lo aqui. A expressão feliz de Larsa desaparece instantaneamente, substituída por um olhar morto e vazio. Madanai suspira, suponho que mesmo Mazel, o grande filósofo, não esteja familiarizado com o coração das mulheres. Larsa esconde o rosto em desespero, sussurrando, este é o único defeito que vejo em você, irmão mais velho. Mas isso é demais.
Mudando de assunto para evitar mais constrangimento, Madanai anuncia, agora, algumas pessoas que gostaria de apresentar antes de partirmos. Ele gesticula para a porta e chama, entrem. As portas se abrem para revelar um esquadrão de 4 mulheres prontas para a batalha. A líder delas avança. Ei, nós somos as guardas destruidoras de chifres de vaca. Eu sou Catleia, ela diz com um sorriso malicioso. A alta e elegante se apresenta, eu sou a Ho. A que usa o chapéu de bruxa segue, eu sou Frey. E a silenciosa e mascarada termina, e eu sou Ash. Madanai as examina. Então eram todas mulheres, Catleia imediatamente se irrita, independentemente do seu status, se você nos subestimar porque somos mulheres, você vai se machucar. Ela coloca a mão no punho de sua lâmina. Com um floreio dramático, ela saca sua enorme cimitarra e a lambe. Minha cimitarra sugou o sangue de muitos idiotas. E no momento seguinte, ela morde a própria língua. Ai, suas companheiras de esquadrão suspiram em uníssono. Ela cortou a língua de novo. Irmã mais velha, isso é perigoso. Madanai está completamente desinteressado, murmurando para si mesmo. É por isso que não tivemos trabalho por 10 dias. Se não agirmos aqui, seremos subestimados. Tendo visto o suficiente, ele toma uma decisão rápida. Substitua-as. Vamos, Sebastião, as guardas estão atônitas. Por quê? Catleia entra em pânico e agarra o senhor feudal. De jeito nenhum, meu senhor. Não podemos ter nossas guardas causando ansiedade. Enquanto Madanai tenta se livrar dela, Mazel observa a cena caótica se desenrolar. Ele pensa consigo mesmo, de alguma forma, sinto pena delas. Mazel decide intervir. Pai, por favor, reconsidere sua decisão. Ao som da voz do grande filósofo, Madanai para. Bem, se o grande filósofo diz. As guardas se viram, finalmente percebendo na presença de quem estão. Todo o seu comportamento muda de desespero para adoração enquanto elas cercam Mazel, bajulando a figura lendária. Sobrecarregado pela atenção repentina, Mazel diz a elas sem rodeios, por favor, vão embora. Larsa suspira com as habilidades sociais do irmão, então dá um polegar para cima e casualmente lança vento aero, enviando as guardas para longe em um mini tornado. Assim que se recuperam, uma Catleia atordoada pergunta à sua equipe, então, o grande filósofo é realmente tão incrível? Acha a garra absolutamente escandalizada. Irmã mais velha, você não sabe, ele foi o salvador de sua época, aquele que derrotou aquela aranha da morte e o besouro pesado. Os olhos de Catleia se arregalam enquanto ela processa a informação e o potencial dinheiro da recompensa. Enquanto isso, Mazel está apenas feliz que este trabalho significa que ele poderá fazer uma refeição decente. Ainda assim, ele não consegue deixar de pensar consigo mesmo, apenas substitua-as. Por quê? Apesar do começo difícil, as guardas são contratadas e o grupo começa sua jornada de carruagem. Mais tarde naquela noite, eles montam acampamento. Como a legenda confirma, as guardas não precisaram ser substituídas afinal. Todos se reúnem em torno de um grande pote de ensopado. Faz tempo que não como uma refeição decente, exclama a Ho, mas El serve uma tigela para sua irmã, que o agradece calorosamente. O ensopado de javali borbulha sobre a fogueira. As guardas saboreiam cada mordida, absolutamente extasiadas por estarem comendo uma comida tão deliciosa. Elas refletem sobre sua sorte incrível. Escortar a reencarnação do grande filósofo é como um sonho, diz Frey. Estou feliz por ter parado de ser bandida, acrescenta Ash. Isso dá uma ideia a Catleia. Ah, a propósito, você sabia que a magia de bandidos também se originou do lendário grande filósofo? Mazel tem certeza de que isso nunca aconteceu, mas Ash intervém ansiosamente. Ah, mas a magia do grande filósofo foi criada para ajudar as pessoas. Ash narra apaixonadamente a lenda de como o grande filósofo usou sua magia de detecção para encontrar um labirinto para uma vila em dificuldades, dando-lhes as ferramentas para explorá-lo e ferramentas que evoluíram para a magia de bandidos moderna. Mazel, no entanto, lembra-se da verdade real, muito menos glamourosa. Ele simplesmente havia tropeçado em um labirinto por acidente enquanto ajudava uma vila de bandidos a caçar comida. Ele sua percebendo com horror crescente, a história foi tão alterada. A conversa continua com Frey perguntando, então, a magia de desarmar armadilhas de Ash também é magia de detecção? Ash confirma orgulhosamente, sim. As guardas continuam a cantar louvores à incrível magia do grande filósofo, completamente alheias à verdadeira história. Mas o jantar pacífico delas é abruptamente interrompido quando um pé gigantesco e peludo atinge o chão bem ao lado do acampamento delas. Enquanto viajam, Larsa de repente para com os olhos arregalados. Irmão mais velho, há algo se aproximando de nós, tenha cuidado. Antes que pudessem reagir, uma besta colossal irrompe das árvores. As guardas ofegam de terror, é um macaco da montanha. Mas El, no entanto, permanece perfeitamente calmo, observando o monstro com uma expressão neutra. Os guardas já estão em pânico. Irmã mais velha, lutar contra um macaco da montanha é uma má ideia. A Ho grita. Frey concorda gritando não há como vencermos, mas sua líder Catleia mantém sua posição. Não saberemos se não tentarmos. Ash tenta acalmá-la, você está falando muito alto, irmã mais velha. Mas Catleia apenas grita de volta, cale a boca. Com um olhar determinado, Catleia emite uma ordem. Não cheguem muito perto. Se forem pegos, estão mortos, entendido? Observando isso se desenrolar, mas El só consegue pensar uma coisa. Esse cara é realmente tão difícil de lidar. Ignorando-o, Catleia expõe o plano. A Ho e Frey mantenham os ataques de longa distância. Ash acerte-o com seu ataque secreto favorito. Ash avança reunindo energia mágica em seu cajado. Chama ardente, escarlate e carmesim, flecha vermelha. Flecha de fogo, ela grita, liberando uma torrente de fogo.
Mas o ataque atinge apenas a terra. O macaco da montanha se moveu num piscar de olhos. Num piscar de olhos, a sombra da besta paira sobre Ash. Ela olha para cima em puro terror. Um golpe massivo a joga pelos ares. Os outros assistem horrorizados. É muito rápido. A Ho murmura, ele nem sequer se encolheu com o fogo. O macaco da montanha sorri, parecendo pensar consigo mesmo, eles são muito fracos. Catleya range os dentes, percebendo que seus ataques à distância são inúteis. Ela toma uma decisão em uma fração de segundo. Eu vou. Estamos trocando, ela grita para seu esquadrão. Eu confio o senhor feudal a vocês. Ash, machucada mas consciente, grita, irmã mais velha é perigoso. Mas é tarde demais. Catleya avança, enfrentando o monstro imponente de frente. À medida que ela se aproxima, a enorme diferença de poder se torna terrivelmente clara. Sua mente grita, merda. Assim que o macaco está prestes a atacar, uma voz calma corta o caos. Pare, mas eu intervém desferindo um soco casual. O soco libera uma poderosa onda de choque que atinge diretamente a mandíbula do macaco da montanha. O impacto é tão imenso que faz um dos enormes dentes do macaco voar. Os guardas destruidores de chifre de vaca só conseguem encarar, seus rostos congelados em total descrença. Com um rugido final de dor, a besta colossal cai no chão, derrotada. Mas El limpa as mãos com um sorriso satisfeito, certo? Catleya o encara completamente atordoada, grande filósofo. Ela o agarra pela gola, sacudindo-o freneticamente. Perdoe-me, poderoso grande filósofo, mas El apenas parece confuso, não foi isso que eu quis dizer. Freya Maga começa a ligar os pontos. Dizem que esse ataque poderia esmagar até Orichalco em pedaços. Ela ofega. A lendária magia de grande impulso, eu nunca nem ouvi falar dela. Larsa irradia orgulho, como esperado do irmão mais velho. Enquanto Madanai estufa o peito, você criou outra anedota para meu filho, o maior filósofo de todos os tempos. Mazel apenas suspira, isso é muito longo, pai. Mas a celebração deles é interrompida quando Mazel e seu pai sentem outra presença. O chão treme sob o peso de passos pesados. Das sombras da floresta, não um, mas mais 3 macacos da montanha emergem. Os guardas perdem completamente a compostura. Há mais 3, Catleya grita, estamos perdidos, mamãe. Madanai, no entanto, permanece completamente inabalável. Ele simplesmente diz aos seus guardas aterrorizados, então, acho que vocês deveriam dar uma olhada. Enquanto Catleya gagueja, Mazel avança, sua perna começando a brilhar com calor intenso. Todos estão cansados, ele diz calmamente. A vibração de ultra alta velocidade da minha perna cria fogo por atrito com o ar. Desculpe, mas vou acabar com isso de uma vez. Com um grito poderoso, Mazel desfere um chute devastador, enviando uma onda de chamas em direção aos macacos. O queixo de Catleya cai. Os olhos de Arrow ficam vazios de choque. Ash parece ter visto um fantasma. E Freya está apenas, sem palavras. Um pilar massivo de fogo irrompe na floresta, incinerando instantaneamente todos os 3 monstros. Madanai observa com um olhar de imenso orgulho. Os olhos de Larsa brilham, cheios de pura adoração por seu irmão. Mazel aterrissa suavemente enquanto as chamas diminuem. Ele olha para o campo de batalha, observando, o chão se transformou completamente em vidro. Freya explode em lágrimas de emoção avassaladora. De jeito nenhum, aquela foi a lendária magia explosiva, Giga Flare. Ela está tão emocionada que mal consegue falar. Nunca esperei testemunhar isso com meus próprios olhos, mas El rapidamente tenta corrigi-la, é diferente, é só física, Frey. Larsa está praticamente radiante. Isso foi maravilhoso, irmão mais velho. Lançar sem palavras é uma façanha que só você pode realizar, mas El apenas minimiza, não é grande coisa. Os guardas amontoados só conseguem encarar o poder puro que acabaram de testemunhar. Eles começam a processar, além disso sem cânticos. Arrow diz, nessa idade ele está liberando magia de proporções lendárias. Catleya acrescenta, Ash finaliza e magia explosiva é notoriamente difícil de controlar. Mas El sorri, finalmente aceitando seu papel. Então este é o poder do lendário grande filósofo reencarnado. Seu pai Madanai já está rabiscando furiosamente em um caderno. Outra história do grande filósofo, mas El nasce, eu vou escrevê-la, mas El só consegue protestar fracamente, pai. A caminho do grande baile de Namurai, o grupo de Mazel viaja de carruagem por uma chuva implacável. Lá dentro, Madanai está otimista. Nesse ritmo, chegaremos a Namurai sem problemas, Mazel apenas murmura um sim silencioso, com a mente em outro lugar. Mas uma sensação de pavor o invade. HMM tem um mau pressentimento sobre isso. De repente, a carruagem para bruscamente, jogando Larsa de seu assento. Mazel reage instantaneamente, pegando-a antes que caia. Você está bem. Larsa olha para cima com o rosto corado. Assim, obrigada, irmão mais velho. Ei. Mas El só consegue se perguntar, ela parece feliz de alguma forma. A carruagem para completamente com um rangido, confirmando a suspeita de Mazel de que algo está errado. O palco está montado para um novo capítulo na vida do grande filósofo. Madanai abre a porta exigindo respostas. O que está acontecendo, Catleya? Sua guarda-chefe Catleya responde com uma calma perturbadora. Fico feliz que esteja seguro, meu senhor, não é nada. Ela se vira para encarar a causa do atraso. Apenas um grupo de bandidos sem valor, um homem corpulento avança irritado por ser ignorado. Ei, você me ouviu? O líder dos bandidos sorri ameaçadoramente. Bem, dê-nos sua bagagem e arroz e eu os deixarei viver. Catleya zomba na cara dele. Que piada engraçada. Seus guardas de elite, os destruidores de chifre de vaca, sacam suas armas. Sumam daqui.
vamos dar a vocês um passe especial por essa piada. O olho do líder dos bandidos treme de raiva. Ah, ei, ei. Mas então seus homens notam algo. Olhem, todas essas escoltas são mulheres, e são joias e tanto, bem a tempo, vamos pegá-las. Um dos capangas aponta para a carruagem. Chefe, posso ficar com aquela pequena também? Larsa recua com medo. O líder sorri. Seu hobby ainda é o mesmo, mas tudo bem. Mazel cerra o punho, um TCH afiado escapando de seus lábios. O riso do líder dos bandidos ecoa pela chuva. Vamos levar essas duas crianças também. Queremos nossa própria terra licenciosa. O olhar de Catleia se torna gelado, é mesmo. Madanai sai da carruagem, colocando a mão no ombro dela. Com a espada em punho ele dá a resposta final. Bem, então, até um macaco pode entender que vamos recusar educadamente. O rosto do líder se contorce em um sorriso perverso. Pessoal, peguem eles. Peguem as mulheres e a criança vivas, mas matem os homens, ele ruge enquanto seus homens avançam. Catleia está chocada. Você também está lutando, senhor feudal. Um bandido ataca Madanai descontroladamente. Mas seu ataque é facilmente aparado. Com um único golpe sem esforço, Madanai derruba o homem, ridículo. Ele encara os bandidos restantes. Esses ladrões são como espantalhos. Catleia solta um suspiro de alívio. Se for assim, estou aliviada. Ela rapidamente assume o comando. Frey. Ao seu chamado, Frey e Larsa começam a cantar em uníssono, energia mágica girando ao redor delas. Mas El observa Larsa, notando o intrincado padrão mágico se formando em seu olho. O símbolo irrompe com imenso poder. Juntos eles liberam seus feitiços, bola de fogo, lança flamejante. O ataque combinado irrompe em uma explosão massiva, engolfando os bandidos em uma torrente de fogo. Em pânico, o líder grita com seus homens. Arg, não se atrapalhem, atirem seus arcos. No caos, um arqueiro aterrorizado dispara uma flecha, perfurando acidentalmente as costas de seu próprio chefe. Arg, o que diabos você está fazendo? O líder range os dentes de dor, que tolice. De pé sobre os bandidos derrotados, Madanai se gaba, viu? Nem preciso mostrar a vocês o milagre do grande filósofo, mas El. O líder cai de joelhos, implorando por misericórdia. É minha culpa, isso foi demais, eu vou mudar de vida, e esses caras também, então, por favor, pelo menos poupem nossas vidas. Madanai o encara considerando seu apelo. Entendo, se você insiste desta vez. Sua expressão endurece de repente. Só brincando, enquanto ele grita, o chão começa a tremer e rachar. Algo irrompe da terra. Vinhas grossas e poderosas brotam do chão. Antes que ela possa reagir, as vinhas começam a prender Catleia. Droga, ela grita, mas é rapidamente amarrada e erguida no ar. Mas ela observa com horror. Ei. Em um instante, todos os guardas e até Madanai são capturados, indefesos contra as plantas monstruosas. O líder dos bandidos joga a cabeça para trás e ri. Vocês baixaram a guarda, idiotas. Seus homens restantes o aplaudem, como esperado do chefe, ele é realmente o melhor. Mas as vinhas também haviam pegado seus próprios homens. Mas porque nós também fomos pegos, ele resmunga. Monstros não distinguem entre amigos e inimigos. Ele se vira, estalando os nós dos dedos enquanto encara os únicos dois que restam de pé. Agora, tudo o que resta são os pirralhos, mas El o chama. Ei. Mas El pergunta calmamente, por que você não nos amarrou também? O líder zomba, não preciso me dar ao trabalho de capturar dois pirralhos. A expressão de Mazel escurece. Sério, nesse caso você calculou mal, Seus olhos queimam com uma fúria fria. Se você tocar em alguém, eu não vou te perdoar. O líder dos bandidos agarra Madanai, segurando uma faca em sua garganta. Ops, não se mexa. Eu sei que você deveria ser o grande filósofo, mas se você se mover um pouco, eu matarei seu pai. Madanai se debate gritando TCH, escute, não faça nada. Mas El ignora a ameaça, fazendo uma pergunta bizarra. Respirar também não é permitido. O bandido fica surpreso. Sério, ele pergunta a Madanai antes de se virar para Mazel. Se for só respirar, faça o que quiser. Os olhos de Madanai se arregalam em compreensão. Um sorriso confiante se espalha pelo seu rosto. Estou ansioso por isso, o líder dos bandidos está confuso. O quê? Velho, você está louco, para ainda falar assim nesta situação. Mas El declara claramente, então, eu só vou respirar, o líder o dispensa com um aceno. Faça do seu jeito. Mas El respira fundo uma única vez. Enquanto um dos bandidos capturados resmunga, o líder ordena ao seu subordinado, ei, vigie aquela criança primeiro. Com os olhos fechados, Mazel fica perfeitamente imóvel, concentrando sua respiração enquanto Larsa observa, intrigada. De repente, os bandidos notam uma mudança no ar. Chefe, está ficando mais frio de alguma forma, chefe, está estranho. O líder sente um arrepio na espinha, suor escorrendo pela testa. Você está certo, está estranhamente frio desde que aquele pirralho começou a respirar. Ele se vira bruscamente para confrontá-lo, ei, pirralho. Mas é tarde demais. Uma névoa congelante começa a girar ao redor do corpo do líder dos bandidos. Em um flash, estilhaços irregulares de gelo irrompem ao redor dele, envolvendo-o completamente. Mas El fica de pé, seu trabalho feito. Os bandidos restantes olham em descrença. O quê? Suas vozes tremem de terror. O chefe está congelado. Mas El exala lentamente, uma pluma de ar gelado escapando de seus lábios. Madanai e Larsa estão exultantes. Incrível, isso foi incrível, irmão mais velho. Madanai aplaude, como esperado do grande filósofo Mazel. Mas Mazel olha para suas mãos, confuso e abalado. Ele parece tão surpreso com o próprio poder quanto todos os outros. Frey, o mago, reconhece o feitiço com total admiração.
uma magia de gelo espalhada pelo conhecido grande filósofo, a magia de gelo mais forte, Permafrost. Os outros guardas ficam emocionados. Permafrost, consegui vê-lo de perto, estou tão comovido. Percebendo que Larsa está estranhamente quieta, Mazel se vira para ela. Larsa. Ele coloca a mão na testa dela, preocupado. Está com frio, está tudo bem. O rosto de Larsa fica vermelho beterraba, vapor praticamente subindo de sua cabeça. Não, está muito quente agora, ela exclama, constrangida. Preso em sua prisão de gelo, o líder dos bandidos só pode amaldiçoar seu fracasso. Droga, se eu tivesse conseguido roubar o arroz, poderia ter ganhado dinheiro. Agora livre das vinhas, Catleia se prepara para amarrar os bandidos restantes. Merda, agora vou dar-lhes bastante corda. Com a ameaça neutralizada, Madanai limpa as mãos. Ele se dirige ao grupo, com os bandidos capturados amontoados na carruagem atrás dele. Vamos entregá-los à cidade mais próxima e seguir para Namurai. Devemos chegar hoje. Fiel à sua palavra, eles logo chegam ao magnífico castelo do Marquês de Namurai. Lá dentro, uma empregada se aproxima de uma jovem que olha pela janela. Senhorita, gostaria de vir cumprimentar os convidados que chegaram. A garota loira se vira, sua expressão ilegível enquanto concorda. Sim, a estreia de Mazel na alta sociedade está prestes a começar. Tendo viajado muito, Mazel e seus companheiros finalmente chegam ao seu destino, o grandioso e imponente território Namurai. Eles são recebidos em uma magnífica biblioteca pela chefe das criadas. Obrigada por virem, ela diz com um sorriso educado. Sou Meisa, não hesitem em pedir minha ajuda. Lá dentro, Mazel conta a ela seus planos. Então, por enquanto, estarei lendo livros aqui. Meisa, por favor, cuide de Larsa. Meisa acena, entendido. Larsa olha para o irmão com olhos suplicantes. Irmão mais velho, você voltará para o seu quarto logo? Mazel, pego de surpresa pela fofura dela, gagueja, sim. Com Larsa cuidada, Mazel se prepara para uma tarde tranquila de estudos. Diante de uma montanha de livros, ele estala os nós dos dedos, pronto para mergulhar. Assim que ele começa, uma garota loira carregando sua própria pilha de livros passa por sua mesa. Mazel levanta os olhos intrigado e a chama. Ei. A garota para olhando para o texto complexo dele. Você entende? Isso Mazel a reconhece instantaneamente. Ela quem nos convidou para o baile de hoje, ele pensa antes de sorrir confiantemente. Sim, mas eu não teria conseguido entender sem saber a definição de ser Bandi. Para sua surpresa, a garota puxa uma cadeira e senta-se bem à sua mesa. Internamente, Mazel entra em pânico. Ela está sentada ao meu lado, a garota se apresenta primeiro. Sou Aira, e você, usando o nome de sua família como um pseudônimo, ele responde, Eli Loran. Prazer em conhecê-la. O que você está lendo, Aira? Aira mostra a ele a capa de seu livro Tudo sobre o grande filósofo Mazel. Mazel congela, completamente chocado. Vendo a reação dele, Aira pergunta, você está bem? Ele mal consegue engasgar um sim. Ela sorri calorosamente. Então você está interessado no grande filósofo? Sua expressão de repente fica mortalmente séria. Não é algo em que eu esteja interessada. Seu rosto então se ilumina com pura adoração. O grande filósofo Mazel é a minha vida. Meu tudo, ela começa a falar efusivamente sobre seu status lendário como deus da feitiçaria que revolucionou o mundo, deixando Mazel sem palavras. Ela se vira para ele, e você, Loran, o que você gosta no grande filósofo? Os olhos de Mazel se iluminam e ele se inclina perto demais. Essa é a primeira vez que ouço alguém dizer que ele era fisicamente forte. Qual livro você leu? Eu quero que você me diga. Constrangida pela proximidade repentina dele, Aira o empurra para trás. Por favor, pare. Enquanto isso, em outro corredor da biblioteca, problemas estão se formando. Um garoto pomposo agarrou Larsa pelo braço. Por favor, me solte, ela implora. Não me desafie, ele rosna. A cabeça de Mazel vira-se rapidamente ao som da luta. Larsa. Com lágrimas nos olhos, Larsa grita, irmão mais velho. Uma fúria fria preenche os olhos de Mazel. Em um instante, ele se teletransporta pela biblioteca, tirando Larsa do alcance do garoto e segurando-a em segurança. O valentão só consegue olhar em choque. O quê? Mazel segura gentilmente sua irmã. Você está bem, Larsa, corando a cena, sim. Aconchegada nos braços do irmão, Larsa olha para a garota loira. Irmão mais velho, quem é ela? Aira se aproxima. Ela é Aira, quem devemos encontrar. Larsa sorri brilhantemente. A irmãzinha de Loran, fofa, Aira fica surpresa com o elogio. Ene não pode ser. A conversa deles é interrompida por um grito indignado. O valentão Lacuna Wagner está furioso por ser ignorado. Não me ignore, Lacuna Wagner. Ele estufa o peito gabando-se na minha idade, meu poder mágico já é 100. Minha magia supera daquele mago. Ele então tenta disfarçar com falsa modéstia. Ops, falei demais. Ele faz uma pose fingindo humildade. Eu não queria me destacar muito. Mas El o ignora completamente, virando-se para as garotas. Devemos ir em pânico, Lacuna grita, espere, 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 espere. Os olhos de Lacuna percorrem Aira e Larsa, com um olhar ganancioso no rosto. Ele sorri, droga, essa garota não é fofa. Não sei quem diabos você é, mas escolho vocês duas para serem minhas concubinas. Aira olha para ele com puro nojo, nojento, mas El não consegue se conter e cai na gargalhada. Larsa o repreende gentilmente, irmão mais velho. É rude rir assim, mas Mazel ainda está tentando sufocar o riso. Humilhado e enfurecido, Lacuna ferve, vocês não, sabem quem eu sou. Nesse momento, uma voz calma corta a tensão. Desculpe por fazê-la esperar, Larsa. É Meisa, a chefe das criadas. Ela chega e imediatamente nota Aira. Oh, a senhorita também está aqui.
Os olhos de Lacuna se estreitam ao reconhecer o uniforme da criada. E você é, o filho da família Wagner, bem, você é um servo bem educado. Ele liga os pontos, já que você chamou aquela garota de senhorita, isso significa. Família Namurai, Mesa sorri educadamente, é natural como a criada da família Namurai. O sangue esvai-se do rosto de Lacuna, enquanto a terrível percepção o atinge. Aira avança sua postura completamente mudada, e declara sua identidade com fria autoridade. Eu sou Aira Namurai. Lacuna solta um suspiro estrangulado, suando frio. Mas El e Larsa observam, atônitos pela súbita mudança de poder. Aira fita Lacuna com um olhar gelado. Lacuna Wagner, peça desculpas aos meus amigos e à minha criada. Lacuna congela, sua arrogância completamente estilhaçada. Ele range os dentes, tremendo sob o olhar dela. Forçando um sorriso doloroso, ele faz uma reverência ridícula e invertida. Por favor, me perdoe, mas El observa, nada impressionado. Com seu pedido de desculpas feito, Lacuna foge o mais rápido que suas pernas podem levá-lo. Mesa faz uma reverência ao grupo. Peço desculpas pelo inconveniente. Aira, no entanto, está focada em outra coisa. Ela olha para Mazel, finalmente ligando os pontos. Mazel. Ela pergunta hesitantemente. Mazel, aquele que dizem ter zero de poder mágico, Larsa irradia orgulho. Sim, o irmão mais velho é o atual grande filósofo. A mente de Aira entra em pane. Ela imediatamente começa o mesmo discurso de antes. O grande filósofo Mazel é minha vida. Meu tudo. Mazel não consegue evitar e grita. Eu já ouvi você dizer isso, agora mesmo. Ignorando-o, ela se aproxima do rosto dele, os olhos brilhando. Não pode ser, eu não esperava encontrar a reencarnação do grande filósofo. Estou emocionada, mas El recua. Não, perto demais. Completamente conquistada, Aira gesticula para o assento ao lado dela. Por favor, sente-se, quero que me conte sua história. Mas El tenta minimizar seu próprio alarde, dizendo, não é tão incrível, eu só tenho zero poder mágico. Mas Larsa imediatamente pula em sua defesa, não, eu conheço muitas das grandes conquistas do irmão mais velho. Aira acrescenta, com os olhos afiados de análise, aquele movimento quando você ajudou Larsa agora. Magia de tempo e espaço é evidência. Ambas as garotas olham para ele com crença inabalável, completamente convencidas de seu poder. Pego, mas El só consegue oferecer uma risada fraca e sem graça, incapaz de negar as afirmações delas. Mais tarde naquela noite, o grande baile está a todo vapor. O salão está cheio de nobres dançando sob lustres cintilantes enquanto uma orquestra toca. A música preenche o ar, criando um clima elegante e festivo. Mas El, agora vestido com traje formal, admira a magnífica cena. Ele olha ao redor maravilhado quando avista sua irmã, chamando Uau, irmão mais velho. Larsa aparece deslumbrante em um lindo vestido de baile. O que você acha deste vestido? Ela pergunta timidamente. Mas El lhe dá um sorriso caloroso e um polegar para cima. Cai muito bem. O rosto de Larsa se ilumina, corando de felicidade. Radiante, ela o abraça. Estou feliz, irmão mais velho. Nesse momento, Aira se junta a eles, também vestida para a ocasião. As roupas caem bem em vocês dois, ela comenta. Uma voz orgulhosa interrompe. É o pai de Mazel e Larsa Madanai, verdadeiramente filhos dos quais posso me orgulhar. Mazel sorri de volta para ele. Ei, o pai também está muito bem. Mas o feliz momento em família é interrompido quando a cabeça de Mazel se vira bruscamente. São eles, pai, aquela voz. Uma voz condescendente paira no ar. Oh meu Deus, olá. O rosto de Madanai endurece ao reconhecer o homem. Você é, Lord Wagner sorri, você não é o barão da família Loran, a família que recentemente caiu completamente na pobreza. É Lord Wagner e ao lado dele está seu filho arrogante Lacuna. Os dois pais se encaram. Madanai retruca, você esqueceu que somos ambos condes? Wagner simplesmente responde, HMM é verdade, mas... Observando o tenso impasse, Aira se lembra de algo. Pensando bem, a família Loran e a família Wagner têm um relacionamento ruim. Uma sensação de pavor a invade, porque tem um mau pressentimento sobre isso. Lord Wagner faz uma proposta chocante. Eu humildemente peço, Lord Loran, para permitir que nossos filhos compitam pela filha da família Namurai, mas El não consegue acreditar no que está ouvindo. Lacuna Wagner apenas sorri, claramente desfrutando do drama. Mas El olha para o pai, que está visivelmente tenso. O peso da situação começa a se fazer sentir. Mas El está completamente atordoado pela audácia da proposta. Os olhos de Madanai se estreitam enquanto ele considera o desafio. HRM, entendo. Lord Wagner aproveita sua vantagem, fingindo inocência. Não sei o que você quer dizer com isso. Espero que não haja nenhum problema aqui. De repente, uma nova voz o chama, mas é o Aira. Um homem de óculos com aparência gentil se aproxima deles. Ele se apresenta com um sorriso caloroso. Ah, então você é o novo amigo da Aira. Prazer em conhecê-lo, eu sou Hiss Namurai. Tanto Madanai quanto Lord Wagner imediatamente mostram seu respeito. Lord Namurai, não há necessidade de tanta formalidade. Mas El percebe com quem está falando, então essa pessoa é o pai da Aira. Ele é claramente uma figura influente, capaz de reunir tantas pessoas importantes para o baile. Lord Namurai volta sua atenção para Madanai. Lord Loran, este é seu filho? Madanai confirma orgulhosamente sim. Ele então começa a se gabar, ele ainda é jovem, mas suas verdadeiras habilidades estão se tornando mais como as do grande filósofo, fazendo Mazel entrar em pânico ligeiramente. Pai. Aira intervém para apoiar a afirmação, Mazel é incrível, ele leu livros difíceis com tanta facilidade. O pai dela sorri, você também, Aira. Ouvindo todos esses elogios, Lord Wagner solta um bufo desdenhoso.
Ele interrompe dirigindo-se diretamente a Lord Namurai. Com todo o respeito, mesmo que ele possa ler livros difíceis, isso não compensa o fato de que ele tem zero poder mágico. Ele estende a mão, uma ideia perversa se formando. Então, que tal um duelo mágico entre o filho de Lord Loran e o meu? O desafio paira no ar, direcionado diretamente a Mazel. Lacuna o encara, com um olhar presunçoso no rosto. Madanai e Lord Namurai estão ambos chocados com a proposta. Lord Wagner os provoca. Certamente seu filho, o grande filósofo, pode lidar com um duelo simples, ou há algo que você está tentando esconder. Madanai objeta furiosamente. Hoje é o baile, este não é o momento para exibir magia. Lord Namurai tenta acalmar a situação. Certamente não quero que um convidado se machuque. Mas Wagner descarta suas preocupações. Não se preocupe, Lord Namurai. Ele se inclina, suas verdadeiras intenções claras. Eu estava apenas curioso para saber que truque o filho de Loran usou. Enraivecido pelo insulto, Madanai grita o nome dele, Lord Wagner. Mas El cerra o punho, ele odeia usar seus poderes em público, mas não pode recuar agora, não depois que Lacuna agrediu Larsa e seu pai insultou dele, este duelo é pessoal. Encarando seu oponente com fúria fria, a decisão de Mazel está tomada. É imperdoável, eu aceito. O palco está montado para uma batalha entre um poder mágico de 100 e um poder mágico de 0. No grande salão de baile, Lord Wagner lança o desafio, sua voz ecoando. Vamos ter um duelo de magia entre o filho de Lord Loran e o meu, uma batalha por prestígio está prestes a começar. Sem hesitar, Mazel avança, seus olhos ardendo em determinação. Esse duelo, eu aceito. Hice Namurai acena levemente em reconhecimento. Muito bem, Lord Namurai, por favor, esteja seguro. Assim que as tensões aumentam, uma nova figura entra graciosamente em cena, atraindo a atenção de todos. É a princesa do reino Omus, Milan Omus. Que interessante, ela pondera, um duelo de magia entre o suposto grande filósofo e a família Wagner. A família Loran fica chocada com a inesperada audiência real, a princesa. Um homem ao lado dela, General Garland, avança. Vossa Alteza, eu tenho o objeto perfeito para isso. Garland gesticula dramaticamente para 3 robôs enormes atrás dele. Que tal você enfrentar este golem mágico que é usado em treinamento militar? Uma arma que criei usando 100.000 moedas de ouro. Mazel encara as figuras imponentes, um golem mágico. Os enormes golems são levados para o salão de baile, causando um alvoroço entre os convidados. A multidão começa a sussurrar, fazendo suas apostas. Ele é a suposta reencarnação do grande filósofo, parece que o filho da família Wagner é mais habilidoso. Ouvi dizer que nem mesmo os magos de primeira linha são páreo para ele. Em meio à conversa, Lacuna Wagner entra na pista. Tirando o casaco, ele declara, permitam-me começar. Mas El observa, confuso com a postura confiante de Lacuna. Lacuna começa sua encantação, sua voz baixa e focada, terra contorcida, pedra manobrável. Ele continua a proteção de escudo, então se vira para o anfitrião. Lord Namurai, poderia por favor abrir as portas para o pátio. Assim que as portas se abrem, uma torrente de rochas e seixos voa para o salão ao seu comando. Com um grito final de autoridade da pedra, as rochas se unem em uma barreira formidável e giratória ao redor dele. Mazel e seus companheiros observam a exibição. Larsa observa, sua expressão cheia de preocupação pelo irmão. Ela aperta o braço dele com força, irmãozão. Lacuna está pronto dentro de sua fortaleza de pedra. Estou pronto, por favor, comecem, ele grita, mas El simplesmente estala a língua em resposta. General Garland levanta a mão, iniciando oficialmente a partida. Duelo de magia, primeiro atacante Lacuna Wagner, começar. Os sensores ópticos dos golems se acendem. Instantaneamente, as máquinas maciças convergem sobre Lacuna, punhos erguidos para atacar. Lacuna zomba completamente inabalado, HMPH. O punho de um golem atinge sua barreira, mas as pedras giratórias resistem, absorvendo o impacto. Com controle hábil, Lacuna repele magistralmente cada golpe que os golems lançam contra ele. Larsa ofega de espanto, enquanto Aira exclama, ele repeliu o ataque daquele golem mágico usando apenas pedras. Aira nota o estilo mais bruto de magia, mas Larsa está cativada. Nunca pensei que o controle de magia pudesse ser tão bonito, mas El, no entanto, tem uma visão diferente, duro. Os golems pressionam sua vantagem, tentando esmagar a defesa de pedra de Lacuna com força bruta. Um convidado grita em alarme, o filho da família Wagner está cercado. Mas Madanai sorri com conhecimento de causa, vocês não entendem nada, a verdadeira magia de Lacuna é... De repente, um forte estrondo ecoa pelo salão. Lacuna irrompe dos escombros, transformando sua defesa em uma ofensiva devastadora. Madanai termina seu pensamento com satisfação, contra-ataque. O braço de um golem, completamente estilhaçado, cai no chão com um estrondo. Até Mazel parece ligeiramente impressionado com o movimento. General Garland está completamente chocado. Ridículo, um dos meus golems mágicos foi destruído, um golem feito de oricalco, forte contra ataques físicos e mágicos, foi tão facilmente derrotado. Compondo-se, Garland dá um tapinha no ombro de Lacuna. Essa foi uma magia incrível, obrigado. Seus olhos então se movem, fixando-se em seu próximo alvo. Ele se vira para Mazel. Agora é a sua vez, Mazel Loran, você está pronto. A expressão de Mazel é calma e resoluta, sim. Larsa está praticamente vibrando de excitação. Estou ansiosa pela magia do irmãozão agora. Este salão certamente será destruído, Aira nervosamente diz a ela, isso é um pouco demais. General Garland solta um HMPH desdenhoso.
Ele olha para Mazel com desdém. Então, o dono reencarnado do admirado grande filósofo, vamos ver o que você tem. Com um rugido, Garland dá a ordem, começar. Os golems restantes ativam-se, seus olhos brilhando com uma luz ameaçadora. Um avança, seu punho maciço mirando diretamente em Mazel. Em um piscar de olhos, Mazel desaparece. Os golems, incapazes de parar seu ímpeto, colidem uns com os outros com um clangor ensurdecedor de metal. A multidão grita em confusão. Ele desapareceu, não, ele está lá em cima. Mazel salta graciosamente pelo ar, pairando sobre as máquinas desajeitadas. A princesa Milan observa sua compostura quebrada pelo choque. O quê? Ele aterrissa perfeitamente na cabeça de um golem, sem fazer barulho. O desrespeito mostrado à sua família passa pela mente de Mazel. Se fosse só eu, tudo bem, mas eles trataram Larsa e meu pai injustamente. Preciso retribuir. Ele entra em ação, usando um golem como apoio para chutar outro. Ele termina seu pensamento enquanto crava o punho no torso de um golem. Não será grande coisa, a onda de choque resultante oblitera a máquina e causa rachaduras nas outras. Em um instante, todos os golems restantes são reduzidos a uma pilha de sucata. Um silêncio estranho cai sobre todo o salão de baile. Mazel olha em volta, genuinamente confuso com o silêncio mortal. Lord Wagner e seu filho Lacuna estão congelados, praticamente fumegando de puro choque. Madanai e Aira estão completamente sem palavras. General Garland está suando profusamente, seu rosto uma máscara de puro e inalterado horror. Mazel quebra o silêncio, parecendo completamente perdido. O quê? A multidão finalmente encontra sua voz e, rompendo em uma onda de descrença, ele dizimou todos os golems mágicos, apenas com as próprias mãos. A realidade da situação se impõe a Mazel. Por acaso, eu exagerei. Antes que ele possa processar, Madanai e Larsa o abraçam em um abraço de celebração. Seu pai irradia orgulho. Você é certamente o grande filósofo. Magnífico. Larsa aplaude como esperado do irmãozão. Você é o melhor, o auge, o mais forte. Em meio aos elogios, Mazel olha e percebe que algo está errado. Ele vê o general Garland ajoelhado no chão, envolto em uma aura de desespero. General Garland. O general está perdido em seu próprio mundo de ruína financeira. 100.000 moedas de ouro, 5 golems perdidos. Mazel se vira para o pai preocupado. Pai, isso está bem, precisamos pagar indenização. A princesa Milan intervém suavemente. Não há necessidade disso, os Wagners também não disseram nada. Ela olha para a tigela de arroz, agora vazia em uma mesa próxima. Voltando-se para Mazel, ela oferece um elogio. No entanto, aquela foi uma magia magnífica. Ela então estende graciosamente a mão para ele. Madanai rapidamente cutuca o filho. Mazel, convide Vossa Alteza para uma dança, não a faça esperar. Nervoso, Mazel gagueja, devemos dançar juntos. A princesa Milan sorri calorosamente, pegando a mão dele. Eu ficaria encantada. Enquanto dançam, ela pergunta a propósito, Mazel, o arroz é a especialidade do território de Loran? Ele responde orgulhosamente, sim, o mingau, é muito delicioso. Mazel sorri, estou honrado, acho que o pai também ficará feliz. A princesa lhe dá um olhar de cumplicidade. É mesmo? Fico feliz em ouvir isso. Ao final da dança, ela solta a mão dele. Então, vou me retirar. Serei repreendida se deixar aquelas damas esperando. Das laterais, Larsa e Aira observam com ciúmes não disfarçado. Milan se aproxima e sussurra, além disso, obrigada pela boa lembrança, deixando um Mazel perplexo para trás. Vendo sua chance, Larsa corre para frente, chamando irmão mais velho. Ela agarra a jaqueta dele, fazendo bico. Mazel, dance comigo. Mazel é imediatamente arrastado por sua irmã chorando. Larsa esperou o tempo todo, ela soluça, enquanto ele tenta confortá-la. Enquanto os irmãos têm seu momento, a princesa Milan se aproxima de Madanai com uma expressão séria. Ela vai direto ao ponto. O prato de arroz de hoje à noite, originalmente não era para ser mingau. Eu apenas ouvi por acaso, ela acrescenta com um olhar astuto. Ela o assegura, eu também investigarei os canalhas por trás de tudo isso. Madanai só pode oferecer seus agradecimentos. Mas Lord Loran, ela continua, você criou o grande filósofo esplendidamente. Eu experimentei um prato de arroz que nunca havia provado antes. Além disso, fiquei interessada no território de Loran. Madanai está confuso. O que você quer dizer? A princesa Milan sorri. Significa que eu gostaria de perturbar um pouco o território do Conde Loran. O queixo de Madanai cai em choque. O quê? Mazel, ouvindo a declaração da princesa, sente uma sensação familiar de pavor invadi-lo. A jornada de Mazel continua, agora escoltando uma carruagem real em direção ao território de Loran. Lá dentro, Mazel sente a tensão estranha no ar. Ele se vira para a nova companheira deles, a princesa Milan Omus. Está tudo bem para você viajar na mesma carruagem que nós. Larsa e Aira escutam, igualmente curiosas. A princesa Milan os estuda com uma expressão pensativa, há algo diferente. A jornada com a princesa está apenas começando. Milan esclarece seu pensamento. É o tom de fala. Eu queria conversar de forma muito mais casual, ela explica para um Mazel confuso. Inclinando-se, ela faz um pedido. Primeiro, gostaria que você mudasse a forma como se dirige a mim. Vossa Alteza, Omus é muito formal. Mazel sua completamente constrangido. Isso não é bom, certo? Então, que tal, Vossa Alteza Milan? Ele tenta novamente, abandonando o título. Milan, mas antes que a princesa possa responder, Aira grita o quê? Aira objeta apaixonadamente. Eu queria ser chamada de Milan, Princesa Milan. Que tal, Princesa Milan? A princesa solta um suspiro.
Com um olhar inexpressivo, ela aponta o óbvio, isso não é mais formal. O argumento de Aira desmorona completamente. Larsa tentando ser útil intervém. Ela e Larsa, isso foi inesperado. A princesa é difícil de abordar. Há um grande número de homens que gostariam de se aproximar de alguém tão bonita quanto a princesa Milan. Não, não. Milan sorri imperturbável. Não me incomoda. Embora eu não esperasse que um homem como o grande filósofo dissesse algo assim, se fôssemos um pouco mais próximos, você poderia ser chamado de galanteador. Larsa perdendo completamente o ponto, solta. O que você quer dizer? Irmão mais velho, você gosta de mulheres um ano mais velhas que você. De repente, um cavaleiro a cavalo aparece na janela da carruagem. O que está acontecendo, Tart? A cavaleira Tart entrega um aviso sombrio. A bandidos, Vossa Alteza. Então, por favor, não saia da carruagem. Milan espreita para fora, intrigada em vez de assustada. Bandidos, onde estão eles? Ela examina a estrada à frente, sem ver nada. Um grito vindo de cima responde à sua pergunta enquanto bandidos montados em wyverns descem do céu. O líder deles anuncia sua chegada com um sorriso insano. Somos os bandidos Eriu. Entreguem a princesa do reino de Omuz e todo o seu dinheiro. No chão, Tart calmamente encaixa uma flecha. Ela os encara com o arco pronto. Vocês, bandidos, é melhor irem embora antes que se machuquem. O líder dos bandidos apenas ri. Venham. Ele dá a ordem para atacar. Veremos quem vai se machucar em vez disso. Tart entra em ação gritando ordens para seus cavaleiros. Esquadrão antiaéreo, defendam. Uma saraivada de flechas voa em direção ao céu. Mas o líder dos bandidos se esquiva dela sem esforço. Vocês não vão conseguir. Ele sinaliza para seus homens mergulharem. Rapazes, deem a eles uma lição maior. O comboio é lançado ao caos, enquanto as flechas dos bandidos chovem sobre eles. O líder desce em voo rasante, mirando diretamente em Tart. Mas assim que ele está prestes a atacar, uma lâmina intercepta seu golpe. Madanai, Lord Loran, entrou na briga. Madanai empurra a besta para trás, repreendendo a cavaleira. Mesmo que seja apenas um wyvern, você não pode subestimá-lo, senhorita cavaleira. Tart retruca, eu não estava subestimando, mas se você está nesse tipo de situação. A comoção atrai a atenção da carruagem. Mas El sai seus olhos imediatamente fixando-se nas criaturas voadoras. Aqueles não são wyverns. Madanai e Tart ficam chocados ao vê-lo a céu aberto, mas El apenas pergunta calmamente, Tart, você está bem? Ele olha para os guardas em dificuldade. Parece que todos estão cansados de guardar a carruagem, então eu vou ajudar. Por favor, não se esforcem. Ele casualmente pega uma lança de um guarda próximo. De pé ao lado de Madanai e Tart, ele faz uma declaração simples e aterrorizante. Então, eu os derrotarei. Tart faz uma dupla tomada, completamente perplexa. Sou grata, grande filósofo, espere o quê? Mas El ignora a confusão dela e se dirige aos guardas. Todos, por favor, preparem-se um pouco. Abaixem-se, certo? Ele fica sozinho, calmamente encarando os wyverns que descem. Tart só consegue observar em descrença o que aquele garoto está fazendo. Os bandidos o veem como um alvo fácil. Chefe, agora é nossa chance, é só um garoto. Mas El respira lenta e deliberadamente. Ele puxa o punho para trás, reunindo um poder imenso e invisível. Com um único soco lançado no ar, o próprio chão treme, chocando os cavaleiros. Um vórtice impossível irrompe de onde ele estava, um tornado massivo que rasga o campo de batalha, sugando os bandidos e seus wyverns para fora do céu. Todos olham em total descrença. Frey reconhece o feitiço lendário. Esta é a famosa magia de desastre, crise de tornado. Estou sonhando, Madanai sorri, como esperado de Mazel, o grande filósofo. Pouco tempo depois, os bandidos estão todos amarrados. O líder deles não consegue processar o que aconteceu. Droga, é absurdo conseguir produzir um tornado assim. Seus próprios homens rapidamente o jogam debaixo do ônibus. Foi você, chefe, isso mesmo. Larsa observa a cena, divertida. Pelo amor de Deus, é realmente irônico como bandidos estão falando sobre bom senso. Os bandidos ouvem Larsa mencionar que Mazel pode fazer isso quando quiser, e eles coletivamente surtam. Aquele cara é um demônio. Com os bandidos capturados, Madanai se vira para a princesa. Vossa Alteza, posso fazer um pequeno desvio. Ele aponta para um castelo distante. Este é o território de Kuter, então precisamos relatar e entregar os bandidos que capturamos. Milan acena com a cabeça. Sim, tudo bem. Eles logo chegam ao castelo Kuter. Lá eles encontram o lorde local, Barão Eiji Kuter, que fica chocado ao saber sobre os cavaleiros de Wyvern. Ele se desculpa profusamente pelo perigo, mas Milan dispensa. Está tudo bem. Poderia-se dizer que tive sorte, pois pude ver a magia do grande filósofo novamente. Enquanto caminham, o barão explica que os ataques de monstros e bandidos têm sido incomumente frequentes ultimamente. Eles se reúnem em torno de um mapa para discutir o problema. Madanai sugere que eles terão que repensar sua rota pelas montanhas e possivelmente solicitar ajuda da guilda de aventureiros. Os outros concordam, mas notam que a distância é um grande problema. Alguém menciona, se ao menos pudéssemos construir um túnel através do território de Kuter como um atalho. Ao ouvir isso, uma ideia começa a se formar na mente de Mazel, um túnel. Mais tarde naquela noite, Mazel se afasta do castelo. Ele encontra uma enorme e sólida face de penhasco bloqueando o caminho. Este é um bom local. Ele assume uma postura baixa. Respirando fundo, ele começa a se concentrar. Ele concentra todo o seu poder na palma da mão aberta. Seu monólogo interno revela seu processo, foco, ativar as células e envolver a mente, refinar seu poder.
Sob o luar pálido, uma explosão cataclísmica estilhaça a encosta da montanha. Quando a fumaça se dissipa, um túnel perfeitamente esculpido e impossivelmente grande foi perfurado diretamente através da montanha. Mazel está na entrada, diminuído por sua própria criação. Ele olha para sua obra com um sorriso orgulhoso. Aí está. A paz da manhã é quebrada quando o barão Eiji Kuteri rompe na sala, parecendo completamente exausto. Isto é terrível. Ele interrompe Mazel e a princesa Milan, que estão a ter uma refeição tranquila. A princesa Milan levanta o olhar, irritada. O que se passa contigo tão cedo pela manhã? O barão rapidamente pede desculpe incomodá-la, Vossa Alteza, mas uma coisa terrível aconteceu. Ele leva todo o grupo, incluindo os guardas destruidores de chifres de vaca e os cavaleiros de Milan, ao local da perturbação. Todos ficam em silêncio atordoado diante de um túnel maciço e perfeitamente esculpido que leva para a encosta da montanha. O barão não consegue acreditar nos seus olhos. Este túnel foi terminado em apenas uma noite. Os olhos de Ash brilham de excitação. Esta é a lendária magia de engenharia Midgard's-Schlange. A princesa Milan vira-se para o barão, cética. A sério, em apenas uma noite, ele simplesmente acena com a cabeça sim. Imediatamente, todos os olhos se voltam para Mazel. Aira aponta acusadoramente certo SR, grande filósofo. Mazel estremece tentando fazer-se de desentendido. Porque me perguntou, é impossível para mim cavar um túnel em apenas uma noite. Mas Aira vê através dele. Você diz isso, mas os seus olhos dizem o contrário. Você é muito fácil de ler. O grande filósofo não consegue mentir, esse é um dos seus encantos. Ignorando os fracos protestos de Mazel, o barão Eiji explica a importância estratégica do túnel. Este túnel leva ao território Namurai e a outro para o território Loran. Esta é uma conquista monumental. Enquanto começam a caminhar pela passagem maciça, Madanai ri, não podes mais esconder Mazel. Ash, ansioso por aventura, olha em volta. Ver este tipo de buraco estimula a minha vontade de explorar, mas não há nada neste túnel. Mazel de repente para o grupo. Isso me lembra, enquanto eu estava a cavar este túnel, notei algo. A aventura está apenas a começar para o maior filósofo e a sua equipa. Ele os leva a um beco sem saída nas profundezas da montanha. Madanai pergunta, isto é uma masmorra, mas El confirma, sim. Eles ficam diante de uma parede de rocha sólida, áspera e despretensiosa. Mas El vira-se para os outros com uma expressão calma, por favor, afastem-se um pouco. Com um grito poderoso, ele crava o punho na parede de pedra. A face da rocha estilhaça-se e desmorona, revelando um conjunto maciço e ornamentado de portas antigas escondidas dentro da montanha. Mas El cerra o punho com um olhar triunfante no rosto. Está mesmo lá, sim, exatamente como eu esperava. Catley avança, os olhos brilhando de excitação. Bem, agora é a vez das irmãs mais velhas brilharem. Quando se trata de masmorras, é trabalho dos aventureiros. Ela exclama, pensando nos monstros perigosos e no tesouro inestimável que devem estar lá dentro. Arrow sorri, intrigado pelo desafio, interessante. Eles rapidamente formam um plano, mas El vira-se para os homens mais velhos. Você e o barão Eiji podem, por favor, relatar isto à guilda, eles provavelmente não vão acreditar em mim. O cavaleiro de Milan, sempre o protetor, sugere, Vossa Alteza, vamos voltar para a cidade. Mas a princesa Milan está cativada pela emoção do desconhecido, um sorriso brincando nos seus lábios. O meu coração está a acelerar. Com a decisão tomada, o grupo de exploração entra na escuridão da masmorra. Lá dentro, eles maravilham-se com a arquitetura. Arrow observa louco, a estrutura é surpreendentemente forte. Catley acrescenta, esta é como uma caverna. Eu vi num livro. De repente, a cabeça de Ash vira-se para o lado. Ele gira os sentidos em alerta máximo, há algo a vir. Um rosnado baixo e ameaçador ecoa do corredor à frente enquanto uma pata maciça e acorrentada bate no chão de pedra. Das sombras emerge um cão demoníaco monstruoso de 2 cabeças, os seus olhos vermelhos brilhando com malícia. Os guardas destruidores de chifres de vaca preparam-se, os seus rostos sombrios. A princesa Milan e os outros olham em choque para a besta formidável. Apenas Mazel parece completamente imperturbável pela criatura aterrorizante. Um Ortrus Ein, ele diz casualmente, é um oponente fácil. Enquanto Larsa irradia orgulho, o resto do grupo grita em uníssono como é que é fácil. A princesa Milan recusa-se a ser intimidada. No entanto, não podemos simplesmente ficar parados a observar. Ela reúne os seus cavaleiros, preparando-se para lançar o primeiro ataque. Use este ataque como ponto de partida. Mas antes que pudessem mover-se, o pelo do Ortrus eriçou-se enquanto ele começava a reunir imensa energia mágica. Ash entra em pânico, está a carregar. Catleia grita desesperadamente para sua maga, Frey, use qualquer tipo de magia. Esqueci o feitiço para me defender das chamas de uma besta mágica. Enquanto a besta se prepara para libertar o inferno, Mazel calmamente levanta uma mão e profere uma única palavra: desapareça. O devastador ataque de chamas do Ortrus dissipa-se instantaneamente em inofensivas baforadas de fumo. A besta fica confusa e Catleia só consegue sussurrar: o quê? O queixo de Frey cai em total admiração. Essa é a lendária magia de contra-ataque que retrai todos os ataques e bloqueia o movimento do oponente. Contra-ataque supremo, nunca esperei vê-la pessoalmente. Vendo a sua chance, ela grita, agora é a nossa chance, vamos. O grupo avança para atacar o monstro atordoado. Os guardas e aventureiros desferem uma saraivada de golpes no Ortrus indefeso. Eles dominam a besta com um assalto perfeitamente coordenado. Com um baque final e pesado, o monstro de 2 cabeças desaba no chão, derrotado.
Catleia recupera o fôlego ainda a processar o que aconteceu. Conseguimos. Todo o grupo observa, exausto mas vitorioso. Frey inclina-se ofegante, mas ainda estamos no primeiro andar e já havia uma besta mágica. Estou exausta. Ash concorda, podemos precisar de um curandeiro. Mas El sorri e avança novamente. Então, deixe-me curá-los. Uma luz suave envolve o grupo. Catleia está espantada, as minhas feridas estão curadas. Ash sente a sua força regressar, até a minha fadiga desapareceu. Frey está novamente deslumbrada. Esta é a lendária magia de tratamento, querida Grande. A princesa Milan sente-se completamente revitalizada, enquanto Larsa nota um cheiro agradável. Mas El tenta desvalorizar a sua habilidade de nível divino, insistindo, é suor. O grupo olha para ele completamente estupefato pelo seu poder, mas El rapidamente muda de assunto. Vamos em frente, sinto que não há muitos monstros à frente, então podemos prosseguir. Seguindo a sua liderança, eles logo chegam a outra porta maciça. Catleia reconhece-a instantaneamente, esta é a sala do chefe. Com um rangido pesado, as portas antigas abrem-se. Eles entram numa câmara vasta e vazia, mas El olha em volta, confuso. Não há ninguém aqui, os seus olhos caem sobre uma armadura caída num monte no chão. De repente, as peças da armadura começam a chacoalhar e a tremer. Com um clangor de metal, a armadura monta-se, erguendo-se como um formidável cavaleiro de prata. Catleia grita alarmada, um cavaleiro de prata. A armadura animada fica pronta para a batalha, o seu capacete vazio fixo nos intrusos. Sem aviso, o cavaleiro de prata ataca, fazendo o grupo correr para salvar as suas vidas. Enquanto todos entram em pânico, mas El observa com um sorriso sereno. É um oponente fácil, certo? Os seus membros aterrorizados do grupo gritam de volta, como diabos isto é fácil. Nas profundezas da masmorra, o grupo fica cara a cara com o chefe final, um cavaleiro de prata enorme e silencioso. Mas El se prepara para intervir, mas uma mão o impede. Catleia e os outros avançam, determinados. Grande filósofo, fique para trás. Não é legal se sempre dependermos de você. Essa coisa resiste a ataques físicos e mágicos, mas se trabalharmos juntos. Larsa aperta seu cajado, os olhos brilhando com determinação. Esta é a minha chance de finalmente conseguir reconhecimento do irmão mais velho. Milan começa sua encantação tecendo um feitiço protetor. Partícula de luz, simbolizando vestimenta cor o mais puro branco. Proteção radiante, vestido luminoso. Larsa libera sua própria magia. Verde trêmulo, vento dançante poderoso, lâmina furiosa, Inteliperi. Com seus buffs ativos, Catleia ruge o comando e todo o grupo avança como um só. Vamos lá. Frey é o primeiro a atacar, invocando uma enorme besta de fogo, cão flamejante. A criatura flamejante avança em direção ao cavaleiro de prata. O cavaleiro nem sequer estremece, simplesmente erguendo seu enorme escudo para interceptar o ataque. O cão flamejante se choca contra o escudo, seu poder completamente anulado. Vendo a abertura, Catleia solta um grito de guerra. Ela avança, espada erguida para um golpe poderoso. Enquanto o cavaleiro gira para contra-atacá-la. Ash desliza por baixo, jogando um dispositivo aos pés dele. Ele sussurra o nome de sua ferramenta, armadilha de aço. Com um estalo alto, a armadilha prende o tornozelo do cavaleiro, imobilizando-o. Catleia sorri. Bom trabalho, Ash. Ela abaixa a espada com toda a sua força. Mas em vez de cortar, sua lâmina encontra metal inflexível. Com um estalo nauseante, sua espada se estilhaça, a força jogando para trás. O quê? Enquanto Catleia cambaleia para trás, Arrow assume sua posição, TSC. Seus olhos se estreitam com foco. Ele libera uma tempestade de projéteis mágicos que convergem sobre o cavaleiro preso. Agora, uma explosão massiva abala a sala do chefe, engolindo completamente o cavaleiro de prata. Pensando que venceram, o grupo comemora, certo? Mas os olhos de Mazel se arregalam, ele sente que não acabou. À medida que a fumaça começa a se dissipar, uma luz estranha e sinistra emana de onde o cavaleiro estava. Catleia, ainda no chão, percebe o erro fatal deles, droga. O próprio chão da masmorra começa a rachar e se estilhaçar sob imensa pressão. Uma onda de magia bruta e indomável irrompe do chão. O grupo é jogado pela onda de choque, gritando de dor. À medida que o caos diminui, Arrow protege os olhos da poeira. Ele olha em volta confuso, está quieto, que diabos. Milan olha para frente incrédula, isso é. Diante deles está Mazel, que ergueu sozinho uma enorme parede de pedra do chão da masmorra, protegendo-os da explosão mortal. Catleia olha para a estrutura impossível, uma parede formada do chão. Mazel se vira para eles com um sorriso calmo. Um cavaleiro de prata libera toda a magia da sala quando morre. Felizmente, consegui evitar isso. Larsa e Frey olham, abalados. Fomos salvos pelo grande filósofo novamente. Frey admite, eu fui completamente descuidado. Com um baque pesado, os despojos de sua vitória aparecem. Um enorme baú de tesouro, prova de que eles limparam a masmorra. Mazel lhes dá um sorriso tranquilizador. Eu só ajudei no final. Este baú de tesouro é um sinal claro de que esta vitória pertence a todos vocês. Suas palavras elevam seus espíritos, e todo o grupo irradia orgulho e alívio. Enquanto isso, de volta ao castelo Kuter, um grupo de aventureiros barulhentos está causando uma cena. Um homem chamado Bigode, apoiado por sua equipe os barbudos, grita com o Barão Age. O que nós, aventureiros, faremos se você construir um túnel? O barão tenta acalmá-lo. Acalme-se, Bigode. O grande filósofo estará aqui em breve, mas Bigode zomba e daí se ele está vindo. Nesse momento, Madanai entra Voltei.
Mazel o segue logo atrás, e Bigode, sem saber quem ele é, continua sua reclamação. Ei, eu não me importo se ele é o maior filósofo. Mazel apenas observa, completamente perdido. O Barão Age já teve o suficiente, batendo o punho na cabeça de Bigode. Isso é rude, Bigode. Madanai ignora o caos e se vira para Mazel. Então, como foi a masmorra? Mazel apresenta alegremente uma montanha de tesouros. Caiu muitos itens e recursos. As mandíbulas dos barbudos caem. Ele continua, havia trolls, um ortuz e até um cavaleiro de prata. O Barão Age está atordoado. E esse garoto? Ele. Os barbudos ficam sem palavras, percebendo que o garoto que eles estavam zombando acabou de limpar uma das masmorras mais difíceis. A expressão de Bigode muda de raiva para puro e inalterado espanto. Ele agarra as mãos de Mazel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Irmão mais velho, nós, os barbudos, dedicamos nossas vidas a você. Ele confessa, eu fui um tolo, eu estava apenas preocupado em perder meu emprego como guarda. Eu fiz um escândalo sem saber nada sobre você. Ele abaixa a cabeça, soluçando. De qualquer forma, vou retribuir este favor, irmão mais velho. Mazel está completamente perplexo. Madanai o aplaude no ombro, rindo. Mais uma história foi feita, Mazel, o grande filósofo. Vamos para casa. De longe, a princesa Milan os observa partir, um rubor nas bochechas. Mais tarde, o grupo chega a uma cidade movimentada, com um grande castelo a observá-la de uma colina. Esta é a cidade onde o grande filósofo nasceu e foi criado. É um lugar pacífico, onde os mercadores são generosos. Crianças brincam livremente nas ruas. E os idosos podem descansar sem preocupações. Enquanto caminham, Milan sorri. Parece que todos estão alegres e a cidade transborda de calor, assim como o nome Mazel. Mazel desvia o olhar, envergonhado. Princesa, esse nome é um pouco demais. Um lojista local os avista, Mazel. Ele corre com uma fruta. Por favor, leve nossa fruta do orgulho. Está extra deliciosa hoje. Seus olhos então pousam na bela mulher ao lado de Mazel. HM, e quem está ao seu lado? Milan dá um sorriso gracioso. Sou Milan Omus, prazer em conhecê-lo. O cérebro do homem entra em curto-circuito por um segundo. Omus, ah. A percepção o atinge como um raio. O que? A princesa do reino Omus. Em um instante, os moradores da cidade a cercam, oferecendo presentes de comida, roupas e tesouros locais, sobrecarregando completamente a princesa. Através da multidão, algumas crianças acenam. Mazeil, ei. Mazel reconhece seus amigos de infância, Mobman e Negami. Ele pergunta o que é essa multidão. Mobman explica, a princesa de Omus está aqui. Ao ouvi-los, Milan desvia sua atenção da multidão adoradora. Ela graciosamente se dirige aos amigos de Mazel. Vocês são amigos do Mazel? Ela pergunta calorosamente. Eles gaguejam. Sim, é um prazer conhecê-la, Sua Alteza. Milan sorri gentilmente. Vocês não precisam ser tão formais, já que são amigos do Mazel, são meus amigos também. Ela se inclina, fazendo todos corarem. Por favor, sintam-se à vontade para me chamar de Milan, ok? Negami sussurra o nome dela com admiração, Milan, mas Mobman entra em pânico. E ei, isso não é permitido. Milan gentilmente pega a mão de Negami. Isso mesmo, eu sou Milan, prazer em conhecê-lo. Com seu charme natural, a princesa conquista sem esforço todos que conhece. Mazel observa de lado, impressionado. A princesa é incrível. Ela capturou os corações de toda a cidade em um instante. Milan olha para ele, um sorriso suave no rosto enquanto pensa, ele realmente é alguém transbordando de charme. Tart, seu cavaleiro, cutuca Mazel. Sua Alteza ficaria honrada se você dissesse isso a ela diretamente. Mas Mazel entra em pânico. De jeito nenhum, eu sou apenas uma criança e nem somos tão próximos. Tart simplesmente afirma o óbvio, mas você é o grande filósofo. Em outro lugar, nas sombras, uma reunião sinistra está acontecendo. Uma figura encapuzada recebe um relatório de seu subordinado. Como está? Está pronto, certo? O líder expõe o plano. O alvo deve retornar a Kaiser depois de alguns dias. Faremos nossa jogada então. Ele dá uma ordem arrepiante. Terminaremos o trabalho fora do alcance do grande filósofo. O líder se dirige ao seu exército sombrio. Não cometam erros. Em uníssono, eles respondem como desejar. Senhor, um plano sombrio começa a se desenrolar, visando diretamente a princesa. No território de Loran, é hora da princesa Milan partir. Mas Milan não está pronta para partir. Eu ainda quero ficar aqui. Além disso, há uma crise neste país, certo? Sua cavaleira Tart é firme. Não posso permitir isso, Vossa Alteza. Mazel os despede oferecendo um gentil convite. Já que agora há um túnel, por favor, venham nos visitar novamente. Aceitarei essa oferta. Milan olha para seus novos acompanhantes com um toque de dúvida. Então, vocês têm certeza de que ficará tudo bem se forem vocês a me guardar? Seus novos guardas, os autoproclamados homens barbudos, fazem uma pose ridiculamente heróica. Tudo ficará bem se vocês deixarem conosco. Um deles se gaba, por favor, vejam a nossa magia da barba. Sejam ladrões ou monstros, triunfaremos facilmente. Milan está menos do que convencida. Estou ficando preocupada. Enquanto Mazel os observa partir, ele tenta se tranquilizar. Nossa magia da barba é completamente impecável. Tudo ficará bem. Estamos confiantes, mas uma dúvida persistente surge. Espero que não estejam se superestimando. Seu sorriso desaparece, substituído por um lampejo de preocupação. Ele observa a carruagem da princesa Milan se afastar, uma sensação estranha se instalando em seu estômago. Ele semicerra os olhos, é apenas minha imaginação. A jornada começa sob os olhos vigilantes dos homens barbudos. Em breve, a carruagem da princesa Milan chega ao território de Kuter.
Ao desembarcarem, Tart comenta, este túnel é realmente conveniente. Teríamos acabado de chegar a Kaiser agora. Milan é saudada pelo Barão Eiji. Perdoe-me, Barão, por vir aqui novamente com tão pouco aviso. O Barão está encantado. Vossa Alteza, é uma honra encontrá-la novamente. Ele continua, todos estão encantados em vê-la, então, por favor, fiquem à vontade. Os moradores da cidade, junto com Larsa, a recebem calorosamente. A noite cai e uma quietude se instala sobre o castelo. Dentro de seus aposentos, a princesa Milan descansa. Mas seu sono é inquieto, e ela de repente acorda sobressaltada. Sentando-se, um arrepio percorre sua espinha. O que é isso, essa sensação de desconforto? Seus olhos disparam para cima enquanto uma sombra cai sobre ela. Um assassino ataca, Milan se joga para o lado bem a tempo. A lâmina do atacante afunda profundamente no colchão, onde sua cabeça estava momentos antes. A figura encapuzada estala a língua em aborrecimento. TCH, você está acordada? Milan o encara de volta, exigindo, quem é você? O assassino suspira, brandindo duas adagas. Você está apenas atrasando o inevitável. Os olhos de Milan se estreitam, sua mente procurando uma saída. Ela desfere um chute, criando um precioso momento de separação. Correndo para a porta, ela grita, guarda, o que você está fazendo? Mas o guarda postado do lado de fora de seu quarto está caído contra a parede, completamente imóvel. Milan olha em descrença, ele está dormindo. Sem ajuda vindo, ela percebe que está sozinha. Ela começa a pegar tudo o que encontra, arremessando objetos no assassino que avança para mantê-lo afastado. O assassino desvia calmamente de seus projéteis improvisados, diminuindo a distância. Ele a encurrala, sua voz fria, não me olhe com esse semblante sombrio, eu a matarei instantaneamente para que não sinta dor. Encurralada, Milan vê suas opções diminuindo. Em um último esforço, ela corre para a varanda, gritando o nome de sua cavaleira, Tart. Ela alcança o corrimão da varanda, mas é um beco sem saída. O assassino aparece atrás dela, seu olho brilhante visível na escuridão. Ele se inclina sobre ela, erguendo sua adaga, acabou. De repente, uma nova voz corta a noite. Vossa Alteza, o que está acontecendo? É Tart com a espada desembainhada e pronta. O rosto de Milan se inunda de alívio. Tart, você está bem? Tart acena com a cabeça. Sim, de alguma forma, consegui permanecer consciente sem adormecer. Suas palavras pairam no ar, implicando que não foi um sono normal. Foi então que Milan notou uma mancha escura nas calças de sua cavaleira, seu joelho. Tart descarta a lesão instantaneamente. Não é grande coisa para mim. Ela se coloca na frente de Milan, sua lâmina pronta para encontrar a do assassino. Com um grito feroz, Tart avança. Um único e limpo golpe derruba o assassino, seu corpo caindo com um baque no chão. Milan observa sem fôlego. Nós o matamos. Tart olha para o corpo, sua expressão preocupada. Ajoelhando-se, ela inspeciona o inimigo caído. Isso é estranho. Isto é. Ela puxa a capa para trás, revelando não carne e sangue, mas os membros articulados de uma boneca de madeira. Tart se levanta, sua voz sombria. Este também é um boneco de madeira, isso é ruim. Nesse momento, um som fraco vindo de dentro do quarto os coloca em alerta máximo. Tart imediatamente assume uma postura defensiva. Vossa Alteza, por favor, fique ao meu lado o tempo todo, prepare sua magia por precaução. Milan solta um suspiro de puro terror. Olhando para cima, eles veem o teto completamente coberto por dezenas, se não centenas, de figuras encapuzadas idênticas, observando-os com olhos brilhantes. Com uma série de baques pesados, os bonecos caem do teto, aterrissando no chão ao redor deles. Em segundos, eles estão completamente cercados por um exército silencioso de marionetes. De cima, o número esmagador de assassinos é avassalador, prendendo a princesa e sua cavaleira em um mar de capas pretas. Tart prepara sua espada, preparando-se para o ataque inevitável. Os bonecos a cercam por todos os lados. Tart se torna um redemoinho de aço, cortando os bonecos de madeira com precisão de especialista. Mas para cada um que ela derruba, outro toma seu lugar. Milan grita, Tart, enquanto sua cavaleira recebe um golpe de raspão. Apesar das chances esmagadoras, Tart continua a lutar com tudo o que tem. Agora sangrando do rosto e do braço, ela ofega, Vossa Alteza, está segura? Milan só consegue olhar para os ferimentos de sua cavaleira com preocupação. Sim, mas Tart, você está. Milan observa, seu coração batendo com impotência. Ela cerra o punho, frustrada por suas próprias limitações. Se eu pudesse usar apenas um feitiço de ataque. Enquanto outro boneco levanta sua lâmina para atacar Tart. Uma figura irrompe na cena, estilhaçando o assassino de madeira em pedaços. É Mazel, flanqueado por Madanai e Larsa. Parece que vocês duas estão seguras, ele diz calmamente. Estive com essa sensação desconfortável o dia todo. Milan grita o nome dele, exultante ao vê-lo. Tart rapidamente o informa. Grande filósofo, temos que derrotar o feiticeiro que controla esses bonecos de madeira. Mazel acena com a cabeça. É mesmo. Ele leva um momento para avaliar a situação. Fechando os olhos, ele foca seus sentidos. O feiticeiro está. Sua magia de detecção se espalha pelo castelo. Ele escaneia cada quarto, cada corredor, procurando pelo mestre das marionetes. Seus olhos se abrem, fixando-se em um local específico, bem ali. Sem hesitação, Mazel avança e soca uma parede sólida. Instantaneamente, todo o exército de bonecos de madeira congela no lugar. Todos eles desabam em pilhas sem vida. Mazel explica. Aquele impacto penetrou as paredes para imobilizar o feiticeiro, por isso os bonecos de madeira pararam de se mover.
Tart está maravilhado, estou chocado, então este é o poder da magia de detecção. Você encontrou o feiticeiro facilmente, enquanto eu nem conseguia encontrar o paradeiro deles. Mas a expressão de Mazel permanece séria, mas ainda não acabou. Milan está atordoado, o quê? Diante de seus olhos, os restos quebrados de todas as bonecas começam a se levantar e se fundir, formando um único e enorme golem de madeira. Mazel avança. Vocês dois, recuem, eu vou pará-lo. Mas antes que ele possa agir, Larsa libera uma poderosa explosão de energia. A boneca colossal é completamente obliterada, seus fragmentos chovendo como neve de madeira. Mas o que estava preparado para uma luta massiva, só consegue olhar em completo choque. Milan sorri ironicamente. Um feitiço de contra-ataque sem cântico, esplêndido como sempre. Tart acrescenta, não importa o quão grande seja, uma boneca de madeira ainda é uma boneca de madeira. Com a ameaça imediata eliminada, eles saem. Mas olha ao redor, o feiticeiro deve estar por aqui. Ele fica surpreso ao ver um dos homens barbudos segurando uma figura inconsciente. Os homens barbudos, irmão mais velho. Bigode sorri, ouvi dizer que você correu para o castelo lá no bar. Este era o vilão, certo? Mazel confirma sim. O grupo se reúne em torno do feiticeiro capturado, mas olha para a figura inconsciente. Por enquanto, vamos ver o que esta pessoa tem a dizer. Sua expressão é sombria ao perceber a verdade. Isso não é apenas sobre assassinar a princesa, o verdadeiro plano ainda não foi revelado. No fértil território de Loran, a agricultura está em alta, com campos dourados de trigo se estendendo até onde a vista alcança. Madanai retorna dos campos anunciando, voltei, seu filho Mazel levanta os olhos e o cumprimenta. Sem esperar por um relatório, Madanai agarra Mazel em um abraço alegre. Sua Alteza está segura, certo? Eu sabia, como esperado do grande filósofo Mazel, o filho de quem tanto me orgulho. Mazel pensa consigo mesmo, com um toque de preocupação nos olhos, quer dizer, ela está segura, mas... Enquanto isso, o feiticeiro capturado está sendo interrogado. A princesa Milan Omus pergunta friamente, quem me contratou? O feiticeiro apenas sorri, bem, eu me pergunto quem. A paciência de Milan se esgota. Você se pergunta em SR. Bigode, por favor, levante o braço direito dele. Enquanto Bigode obedece, Milan desembainha sua espada longa, o aço cantando ao ser puxado. Com uma calma arrepiante, Milan declara sua intenção, cortar seu braço direito. A bravata do feiticeiro vacila, uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto. Você deve estar brincando. Milan mantém a lâmina firme, sua expressão inflexível. Se você pensa assim, então não resista. O feiticeiro olha fixamente, percebendo que ela está falando muito sério. Tart se aproxima para questioná-lo. Foi sua magia que colocou todos no castelo para dormir. O feiticeiro finalmente cede, gritando, não fui eu era apenas um assassino de aluguel para a guilda de assassinos, não sei mais nada. Ele elabora, só me disseram para matá-la com as bonecas de madeira que me deram. Larsa observa pensativamente, murmurando, então a guilda das trevas é tão minuciosa. Bigode zomba do cativo, na verdade porque estou contando tudo isso para um pirralho burro. Opa, calma lá. Antes que ele possa revelar algo importante, Mazel aparece do nada, colocando a mão sobre a boca de Bigode e silenciando-o. Mazel acaricia o agora adormecido Bigode. A princesa está sã e salva, então está tudo resolvido, estou com sono de novo. Ele então se vira para o feiticeiro. Ei então, aquelas bonecas se combinaram em uma boneca gigante no final, isso também foi sua magia? O feiticeiro parece confuso. Elas se combinaram, o que você está dizendo? Mazel o pressiona, então você usou o que lhe foi dado sem saber o que estava fazendo? O feiticeiro sorri, tentando recuperar alguma vantagem. Eu posso ter sabido uma coisa ou duas. A expressão de Mazel se ilumina instantaneamente. Então seu crime será considerado ainda pior. Obrigado, aprendi muito com você. O feiticeiro fica completamente sem palavras, totalmente superado. Mazel então se vira para os guardas conscientes. Ei, Bigode, eu estava mentindo agora mesmo, não sei de nada, por favor, agradeça aos homens barbudos pela ajuda deles, seus feitos foram fantásticos. A princesa Milan tenta intervir, querendo dar o crédito a Mazel. Espere um momento, quem ajudou Tart e eu foi. Mazel rapidamente a silencia, dando-lhe um olhar de cumplicidade. Enquanto ele sai, Milan entende seu plano. É mais seguro para todos se a história oficial for que aventureiros, e não o grande filósofo, salvaram o dia. Mais tarde, Mazel e Madanai estão nos campos de trigo com vista para o castelo. Madanai segura um documento com o rosto sombrio, ainda assim isso não é bom. Mazel olha para o pai, aconteceu alguma coisa. Madanai explica as más notícias. Aparentemente, a família Wagner começou a cultivar trigo Ina. Suas colheitas rendem cerca de 10 vezes mais que as nossas, e a qualidade é tão boa quanto Mazel fica chocado, 10 vezes mais. Madanai lembra como a própria princesa Milan havia gostado do trigo Ina deles em um baile recente, tornando-o um candidato principal para exportação para o ducado de Omus. Ele continua, o único problema é que o ducado só permitirá que um de nós exporte para eles. Eles não querem correr riscos. Mazel pondera a situação, percebendo a gravidade de perder tal contrato. Madanai explica como o ducado planeja tomar sua decisão. Mazel lê o documento com descrença, um concurso de arroz. Madanai adiciona outra camada aos seus problemas. Acontecerá depois da colheita. Tenho certeza de que nossa qualidade não pode ser superada, mas o número de monstros e insetos está aumentando a cada dia. Os olhos de Mazel se iluminam, e é aí que entramos. Como se fosse um sinal, Catleia e seu grupo de aventureiros chegam.
Meu senhor, demos uma olhada rápida na área e não está nada bom. Ela confirma os medos de Madanai, há muitos deles, tantos que precisamos da ajuda do grande filósofo. Mas El escuta, absorvendo o relatório. Larsa se adianta declarando, pai, eu protegerei o trigo ina dos monstros aqui, eles precisam da sua ajuda, grande filósofo Mazel. O grupo de Frey se apresenta para se juntar à causa, bem, então inclua-nos. Aira e sua criada também se voluntariam, pois também daremos uma mão. Ashus informa, os homens barbudos já estão a caminho, nós também iremos. Com seus aliados reunidos, Madanai aceita agradecido a ajuda deles, obrigado pela ajuda a todos. Mas El sorri comovido pela disposição deles em lutar pela fazenda de sua família, todos, obrigado. Com isso, os aventureiros se mobilizam. Por todo o território de Loran, a batalha começa. Nas fazendas do leste, guerreiros se chocam com monstros semelhantes a feras. No nordeste, os homens barbudos repelem enxames de criaturas semelhantes a morcegos. No norte, usuários de magia liberam feitiços poderosos. E no noroeste, Aira e sua criada mantêm sua posição contra vermes gigantes. Mas a situação é mais grave nas fazendas do sul. Um enorme enxame de monstros insetos gigantes desce sobre os campos, ameaçando devorar toda a colheita. Os fazendeiros locais gritam de terror. Que diabos são essas coisas? Se eles chegarem aqui, nossas colheitas serão arruinadas. De repente, uma voz ecoa, deixem comigo, enquanto uma figura corre para o campo. É Mazel chegando bem a tempo. Os fazendeiros reconhecem seu herói instantaneamente. Sr. Mazel. Respirando fundo, Mazel começa a reunir uma imensa quantidade de energia mágica, o próprio ar girando ao seu redor. Em um instante, ele libera um tornado devastador que varre as fazendas do sul. Com um rugido final e poderoso, Mazel direciona o vórtice. Todo o enxame de monstros insetos é impotentemente sugado para o ciclone giratório, seu ataque completamente neutralizado. Os fazendeiros olham com descrença. Essa é a magia do grande filósofo, exclama um enquanto outro acrescenta, isso foi incrível, quase parecia um milagre. Enquanto a poeira baixa, Mazel olha para o horizonte, seus pensamentos se voltando para seus amigos. Espero que os outros estejam bem. Enquanto isso, nas fazendas do oeste, outra batalha está em fúria. Mobman libera um poderoso feitiço de bola de fogo contra uma fera maciça. Sua irmã grita instruções da linha de trás. Está tudo bem, Mobman, irmã mais velha. O ponto fraco desse monstro é a barriga, Mobman confirma que entendeu. Outro aventureiro atinge o monstro com um golpe pesado. A criatura cambaleia com o ataque coordenado. Vendo sua chance, Negami e o resto do grupo correm para ajudar a finalizá-lo. Observando de uma árvore próxima, Larsa sorri satisfeito. Eles estão bem, fico feliz. Mas sua satisfação dura pouco, pois algo mais chama sua atenção. Olhando para a distância, ele avista um novo movimento. Aqueles são. Uma coluna escura marcha pelos campos com um batimento rítmico. É um exército massivo de monstros, movendo-se com velocidade e propósito antinaturais. Larsa os reconhece instantaneamente. São formigas-soldado, ele observa, a formação parece um pouco estranha, no entanto. Ele rapidamente percebe o alvo delas, não estão atacando as plantações, mas outro tipo de criatura. As formigas estão a atacar grandes e dóceis besouros escaravelho dourados. Mas El entende imediatamente, estão atrás dos escaravelhos dourados. Ele se lembra porque são tão importantes, eles nos ajudam nas fazendas, não vou deixar que se machuquem. Com velocidade incrível, Mazel já havia preparado uma contramedida, afiando toras em estacas mortais. As formigas-soldados se aproximam dos escaravelhos aterrorizados, prontas para subjugá-los. Os escaravelhos estão completamente cercados, sem esperança de fuga. Eles soltam gritos de angústia enquanto o exército de formigas desce. Mas assim que as formigas estão prestes a atacar, uma enorme parede de estacas de madeira afiadas irrompe do chão, empalando toda a linha de frente do exército de formigas. Mazel aterrissa graciosamente atrás de sua fortaleza improvisada. Tudo bem, ele grita para os escaravelhos, não se preocupem, vocês estão seguros agora. Radiantes de alegria e gratidão, os escaravelhos dourados rastejam por todo Mazel, que não consegue evitar rir. Mas seu trabalho não está feito, só preciso lidar com o ninho das formigas-soldado agora. Ele segue a trilha de volta para a floresta, localizando rapidamente a entrada da toca delas. Na entrada, ele encontra uma formiga-soldado se contorcendo, morrendo. Mazel acha isso estranho. Uma formiga-soldado morrendo, eu tinha certeza de que não havia inimigos naturais desses caras nesta floresta. Ele junta as peças, alguém está lutando contra a formiga-rainha. Perguntando-se o que estava acontecendo, ele se aventura no ninho, imediatamente perdendo o equilíbrio e caindo lá dentro. Ele aterrissa em uma caverna cheia de corpos de formigas mortas e moribundas. Cada formiga está morrendo ou prestes a morrer. Ouvindo os sons de batalha mais profundos, ele sabe que algo grande está acontecendo. Ele avança, percebendo que precisa se apressar. Virando uma esquina, ele encontra um grupo de aventureiros travando uma luta desesperada, seu líder gritando, deem tudo de si, pessoal, nós vamos derrotar a formiga-rainha. Diante deles ergue-se uma formiga-rainha verdadeiramente monstruosa, imponente sobre o pequeno grupo. Uma garota de cabelos pretos salta para frente, atingindo a rainha com sua lança. Ela aterrissa, pronta para outro ataque, mas sua expressão é sombria. Seu golpe poderoso mal deixou um arranhão no exoesqueleto grosso da rainha.
Mazel observa das sombras, pensando, não tenho certeza se eles têm poder de fogo suficiente para derrotar a formiga rainha. Sem pensar duas vezes, ele se lança na luta. Eu vou ajudar você, se ele grita, assustando a garota, um garoto. Mazel a ignora, cerrando o punho. Vou concentrar toda a minha energia em um único punho. Ele libera seu poder em um único e devastador soco. A explosão de energia resultante engole completamente a enorme formiga rainha, obliterando-a em um flash de luz. A garota de cabelos pretos desaba no chão, completamente atordoada e sem palavras diante da demonstração de poder. Mazel se aproxima dela casualmente. Com licença, ele diz, tirando-a do choque. Ela olha para ele com os olhos arregalados em uma mistura de admiração e confusão, pensando uma única coisa: quem é você? Com a rainha formiga derrotada em um único golpe, Mazel se vira para a garota misteriosa que ele acabou de salvar. Meu nome é Mazel, e o seu? A garota ainda está se recuperando da demonstração de poder. Ele eliminou a rainha das formigas soldado. Com apenas um soco, ela pensa antes de voltar à realidade. Desculpe pela apresentação tardia. Flanqueada por duas vespas enormes e de aparência amigável, ela se apresenta. Meu nome é Vespas Mel. Estes são meus melhores amigos e companheiros vespas. Enquanto Mazel cumprimenta amigavelmente, Larsa e Aira, ainda escondidas, reconhecem o nome. Espera, Mazel, esse cara é. Vespas Mel liga os pontos. Posso ousar adivinhar que você é o grande filósofo? Mazel, pego de surpresa, só consegue confirmar. Sim, eu sou. Mazel vai direto ao ponto. Acho que as fazendas no território de Loran estão sendo atacadas por insetos agora, certo? Vespas Mel está chocada. Como você sabe disso? Então é verdade. Sua expressão endurece enquanto ela explica a verdadeira ameaça. Qualquer tumulto com insetos sempre envolve o clã dos insetos do caos. Eles usam insetos para seus atos malignos. Como membro do clã dos insetos, vim aqui para deter o plano deles. Mazel acena em compreensão. Entendi. Você ajudou muito, senhorita Onei. Obrigado, ela sorri levemente. Apenas Onei serve, não precisa de senhorita. Mas a conversa deles é interrompida por um estrondo súbito e violento vindo de debaixo de seus pés. O próprio chão racha e desmorona, caindo em um enorme abismo. Todo o grupo de Mazel, tendo finalmente alcançado, só pode observar em choque e descrença. Seus rostos estão cheios de horror. Enquanto algo verdadeiramente monstruoso começa a emergir. Vespas Mel solta um grito aterrorizado enquanto Mazel olha, com os olhos arregalados. Aqueles são duas centopeias colossais e voadoras irrompem do chão, seus corpos blindados obscurecendo o céu. As escolopendras gigantes do caos chegaram. Em um penhasco próximo, um garoto de capuz vermelho sorri. Estou surpreso que você tenha eliminado a rainha formiga, mas é só isso que você vai conseguir. Você ficou tão cheio de si por ser chamado de grande filósofo. Eu vou te colocar no seu lugar. Com um assobio agudo, ele comanda seus animais de estimação. Vamos, escolopendras gigantes do caos. Vespas Mel está em pânico. Não acredito que eles tenham uma coisa dessas, mas Mazel permanece em silêncio, seus olhos fixos no inimigo. O garoto de capuz observa, confiante em sua vitória, mas Mazel não vai deixá-lo se safar dessa. A escala dos monstros é esmagadora, Anã Mazel e Vespas Mel completamente. Mazel assume sua postura, cerrando o punho, mire nas articulações. Bem, eu não preciso mirar, vou acertar de qualquer jeito. Lá ele desfere um golpe devastador. Uma onda de pura força física, parecendo uma lâmina de energia, corta o ar. Ela rasga diretamente as centopeias massivas. Os monstros são instantaneamente picados em pedaços para o horror de seu mestre. O quê? As partes decepadas começam a estalar e queimar. O garoto de capuz vermelho perde completamente a calma. Você está brincando comigo, que porra é essa? Ele tropeça para trás em terror enquanto seu trunfo é aniquilado. Os pedaços dos monstros queimam até virar nada. A energia restante irrompe em uma explosão massiva, varrendo as criaturas da existência. Larsa observa com estrelas nos olhos, completamente maravilhada. Vespas Mel está sem palavras, suando em descrença com o poder que acabou de testemunhar. Mazel casualmente limpa um pouco de suor da testa. Ufa. Vespas Mel começa a tremer, completamente humilhada. Ela e suas vespas imediatamente fazem um dojeza, curvando-se com a cabeça no chão. Sinto muito por ter subestimado você, Mazel fica completamente constrangido com o gesto. Assim que as coisas se acalmam, os olhos aguçados de Mazel captam algo à distância. Ele avista o garoto de capuz vermelho tentando fugir. Então havia um inseto escondido nas costas dele, ele está tentando fugir para o esconderijo deles. Mazel grita, eu vou pegá-lo. Vespas Mel age rapidamente. Rápido, Beeros. Mazel rapidamente forma um plano melhor. Espere, é um saco ser alvo repetidamente, então vamos apenas segui-lo e destruir o esconderijo deles. Entendido. Ele se vira para seu grupo, bem, então, eu e Mel. Espera, ele percebe que uma das vespas está agindo estranhamente. Beeros, a vespa gigante, está carinhosamente cutucando Mazel. Vespas Mel ri. Ah, parece que Beeros quer que você o monte, grande filósofo. Nesse momento, Madanai, Larsa e Aira finalmente chegam, completamente perplexos com a cena. Grande filósofo Mazel, que diabos foi aquilo? Madanai pergunta. Todos ficam chocados ao ver Mazel com um inseto gigante e amigável. Mazel entra em pânico, tentando explicar a situação ao seu irmão enquanto está desajeitadamente sentado na vespa. Irmão, um monstro, está atacando. Não, espere, veja, isso e aquilo aconteceram. Depois de uma explicação rápida e caótica, Madanai entende o essencial. Entendi. Então existem dois clãs de insetos. Vamos seguir aquele garoto e destruir todo o esconderijo deles. Exatamente.
Aira e Larsa imediatamente se oferecem para se juntar à luta. Então eu também vou e eu também, Mazel fica chocado que elas queiram ir junto. Madanai confia completamente em Mazel. Enquanto Mazel for com vocês duas, vocês ficarão bem. Por favor, cuidem bem da minha senhora. Vespas Mel fica impressionada. Isso foi rápido. Com o plano estabelecido, Vespas Mel se prepara. Ela convoca seu esquadrão inteiro de Vespas, Beerus, Beadle, Beader, Bibit. E com um salto poderoso, todo o grupo levanta voo, iniciando a perseguição. O garoto de capuz vermelho voa desesperadamente, tentando escapar. Merda. Ele pensa consigo mesmo, que porra é essa com aquele garoto? Minhas criaturas foram eliminadas tão facilmente. Preciso voltar para a vila e pedir mais insetos ao chefe. Ele finalmente chega a uma vila isolada, construída na encosta de uma montanha. Ao aterrissar, uma voz calma e arrepiante o cumprimenta. Você retornou. Um velho de aparência sinistra, o chefe, aparece. Eu não sabia que você falharia em sua missão e voltaria para mim. O garoto fica chocado. O que você já sabe? Eu estava te observando com insetos, explica o chefe. O garoto cerra o punho. TCH, então isso será rápido, me dê mais insetos. Aquele garoto é problema, temos que dar tudo de nós. Os olhos do chefe se estreitam. Ele sorri. Bom, certo, eu permitirei, no entanto. O chefe entrega as más notícias. Seu trabalho aqui está feito, você foi descuidado e os trouxe direto para nós. Ele simplesmente aponta para o céu, olhe para cima. O garoto olha para cima e seu rosto perde a cor. O que? Mazel e todo o grupo descem das nuvens em suas montarias de vespas. São eles. Mas o medo do garoto rapidamente se transforma em um sorriso distorcido. Não, espere, esta é a nossa chance. Ele se vira para o chefe. Podemos lutar contra eles aqui. Vamos reunir todos os aldeões. O chefe responde friamente. Eles já estão aqui. Enquanto o grupo de Mazel aterrissa, o garoto se dirige aos aldeões que emergem. Oh, vocês já se reuniram? Bom, podem nos dar uma mão. Mas ao dar uma boa olhada neles, sua confiança se estilhaça. Ei, esses caras são. O chefe o ignora, dirigindo-se diretamente a Mazel. Então, vocês são o clã dos insetos do caos. Bem-vindo, reencarnação do grande filósofo. Seus olhos brilham com pura maldade. E mais uma coisa. Os aldeões são revelados como híbridos grotescos e monstruosos de insetos humanos. O chefe dá sua ordem final. Adeus. A expressão de Mazel fica mortalmente séria. Aira grita de terror. Ick, porque eles se parecem assim. Onei Wasp olha, horrorizada pelas abominações diante deles. Mazel se vira para ela, sua voz baixa. Ei, querida, são aqueles, ela confirma seus piores medos. Sim, nem é preciso dizer. Isso é um tabu, Mazel entende agora. Eles tropeçaram em algo com o qual os humanos nunca deveriam ter se intrometido. Mazel e seu grupo enfrentam seu próximo desafio, uma horda de abominações grotescas e proibidas, nascidas de experimentos distorcidos. Observando os monstruosos híbridos de inseto e humano, Mazel se vira para Onei Wasp com uma pergunta sombria. Ei, Onei, é possível fazê-los voltar ao normal? A resposta dela é rápida e sombria. Infelizmente não. As criaturas avançam cambaleando, sua única linguagem um coro de gemidos guturais. Aira entra em pânico, gritando, eles vão nos atacar, não vão? Larsa, sempre pragmática, acrescenta, não importa quantos você mate, o resultado será o mesmo, mas Mazel os interrompe com uma única palavra, esperem. Ele avança colocando-se entre seus amigos e a horda, eu cuido disso. Uma determinação fria se instala no rosto de Mazel. Larsa observa preocupada, irmão mais velho, mas Onei Wasp simplesmente assiste, confiando nele completamente, vamos deixar para o grande filósofo. Mazel cerra o punho, sua voz baixa e confiante. Resolverei isso em um instante. Em um clarão ofuscante de luz branca, a batalha termina antes mesmo de começar. A horda inteira de insetoides é instantaneamente desintegrada, seus corpos se estilhaçando em nada contra um vazio de escuridão. Com a ameaça neutralizada, Mazel se vira para as garotas. Certo, eu vou entrar, vocês esperem aqui. Aira, Onei Wasp e Larsa assentem em concordância, confiando plenamente em seu julgamento. Larsa acrescenta um pedido silencioso. Por favor, tome cuidado. Enquanto Mazel caminha em direção à entrada do esconderijo do inimigo, as garotas o observam partir. Larsa sente uma mudança em seu comportamento. Irmão mais velho, ele parecia zangado. Aira especula, talvez haja algo sobre os insetos. Lá dentro, Mazel encontra um laboratório rudimentar esculpido na rocha de uma caverna. O mentor por trás das abominações, o chefe, levanta os olhos de sua pesquisa com um suspiro cansado. Que inferno. Ele encara Mazel, sua voz pingando amargura. Não acredito que você já chegou tão longe. Sinto que todos os meus anos de pesquisa foram em vão. O chefe bebe um longo gole, reclamando de seus esforços desperdiçados. Depois de tantos anos de pesquisa, finalmente consegui criar o povo inseto. Ele limpa um frasco empoeirado, seu monólogo continuando. Era para ser uma saída daqueles dias tolos de odiar o grande filósofo e viver apenas pela magia que ele deixou para trás. Tudo arruinado por uma criança. Mazel o interrompe, sua expressão ilegível. Não sei nada sobre isso. Nem me lembro do grande filósofo ter deixado alguma magia assim em primeiro lugar. O chefe solta uma risada seca e sem humor. Ah, você diz isso como se tivesse visto tudo. Com um estalar de dedos, ele invoca sua carta na manga das sombras. Venham, insetos. Mazel enfrenta calmamente a nova ameaça. Você é o homem que atacou nossos campos com insetos? O chefe confirma, você está correto, no entanto. Este não é um fracasso como os insetos ou o povo inseto que usei. Mazel permanece completamente indiferente, é mesmo. O chefe começa a se gabar.
Todos vocês, pirralhos malditos, morrerão aqui, e o clã dos insetos do caos acertará as contas com o grande filósofo. Mas suas palavras são interrompidas. Ele olha para trás, incrédulo. Antes mesmo que pudesse terminar a frase, Mazel já havia se movido, sua voz ecoando na caverna. Todos esses anos de pesquisa foram para nada. A criação mais valiosa do chefe já está derrotada, esmagada em pedaços na parede da caverna. Mazel estala os nós dos dedos, seus olhos queimando com fúria fria, e bem aqui, bem agora, vou chutar sua bunda. Em vez de medo, o chefe explode em uma risada maníaca. Isso é incrível, eu nem consegui ver que diabos de magia você usou. Ele se acalma, uma resignação sinistra em seu rosto. Eu queria fazer uma pessoa inseto de alguém como você. No entanto, meu destino estava condenado desde o início, e os poucos sucessos que tive agora são. Mazel levanta uma sobrancelha. Então você não vai se transformar em um inseto, o chefe zomba, de todas as coisas possíveis, você tem uma ideia tão medíocre. Ele pega um pequeno frasco de sua mesa bagunçada, bem, tanto faz. Um líquido escuro escorre de sua boca enquanto ele termina sua preparação final. As preparações estão feitas. Ele cospe uma gota de fluido preto, seu corpo começando a convulsionar. Ele arranha a própria garganta, engasgando e gorgolejando enquanto a transformação toma conta. Mazel observa, seus olhos arregalados com uma mistura de choque e nojo. O corpo do chefe incha e se contorce em uma exibição horripilante de metamorfose. Uma enorme onda de energia escura irrompe de sua forma contorcida. Mazel se prepara para o que quer que esteja prestes a emergir. A energia negra gira e se coalesceu em uma nova forma monstruosa. Com um golpe final, a transformação está completa. Onde o velho estava agora é uma criatura massiva, blindada de branco, Mazel a avalia, então um inseto mágico. Em um instante, a criatura avança, movendo-se tão rápido que quebra a barreira do som. Um estrondo sônico ecoa pela caverna enquanto o inseto ataca. Mazel analisa o ataque instantaneamente. Uma onda de ataque que excede a velocidade do som, acredito que o mestre chamou de estrondo sônico. Mas a velocidade não significa nada para ele. Ele desvia sem esforço do ataque, aparecendo atrás da criatura. No final, é inútil de qualquer maneira. O inseto mágico grita em confusão enquanto Mazel prepara seu contra-ataque. Ele se prepara, pronto para liberar todo o seu poder. Mazel desfere uma saraivada devastadora de golpes, cada soco atingindo com força capaz de quebrar ossos. O inseto mágico é arremessado, colidindo com a parede distante da caverna. A batalha acabou, a criação suprema do chefe jaz quebrada e derrotada. Mazel fica sobre seu inimigo caído, sua expressão sombria. Com seu último suspiro, o chefe cospe suas últimas palavras de ódio, fazer o que quiser e depois morrer de uma morte egoísta. Você é o tipo de pessoa que mais odeio. Seu trabalho terminado, Mazel emerge da caverna escura de volta à luz. As garotas correm para encontrá-lo, seus rostos inundados de alívio. Irmão mais velho, que bom que você está seguro, Larsa grita. Aira acrescenta, foi rápido, como esperado do grande filósofo. Larsa se vira para Onei Wasp. Onei, posso pedir para você ficar comigo um pouco mais para que eu possa reportar ao pai? Onei concorda imediatamente. Com a crise evitada, Mazel anuncia, bem, então vamos voltar para o território de Loran. De volta à propriedade, Madanai os cumprimenta calorosamente. Bem-vindo de volta, grande filósofo, mas Aira está distraída, gritando, porque a senhorita Mesa está fazendo chá. Larsa explica, os movimentos de Mesa eram tão elegantes, queríamos vê-los. Madanai sorri, ouvi muitas histórias sobre nosso grande filósofo, você me contará mais quando voltarmos para casa. Ele se vira para Mazel. Então, Mazel, você pode nos dar alguns detalhes sobre o que aconteceu? Mazel concorda, claro. Mas ele hesita, olhando para Larsa e os outros ainda com suas roupas de aventura. A chefe das criadas, Mesa, intervém com tato. Minha senhora, senhorita Larsa, as duas deveriam trocar de roupa. Deixem nosso grande filósofo ver como vocês duas são lindas. Depois que elas saem, Mazel sorri agradecido para a empregada. É difícil falar sobre algo assim na frente daquelas duas, então fico feliz que elas tenham saído. Obrigado, Mesa. Com as garotas fora, eles podem finalmente discutir os detalhes mais sombrios. Madanai ouve atentamente, processando a informação. Clã dos insetos do caos e pessoas inseto. Ainda assim, é difícil imaginar que o território foi alvo deles. Mas El explica a gravidade da situação. A história é um problema maior quando ele tentou usar uma tribo lá. As montanhas Sumenai ainda estão inexploradas. Vamos enviar uma carta através da guilda. Madanai se vira para a convidada. Você disse que seu nome era Vespa? Sim, ela confirma. Vespa de Mel rapidamente esclarece, gostaria de agradecer por lutar ao lado dos meus filhos. Nós também não podíamos ignorar aquele clã. Madanai acena, primeiro de tudo vamos todos descansar um pouco. Os aventureiros que deram uma mão devem estar na guilda. Ei Mazel, por que você não aparece lá? Claro, Mazel responde. Mais tarde, o grupo de Mazel chega, a movimentada guilda dos aventureiros. Lá dentro, o clima é de celebração, com aventureiros batendo suas canecas. Bigode os avista imediatamente. Irmãozão, o grande filósofo faz sua entrada. Os aventureiros que lutaram ao lado dele se curvam profundamente em respeito. Você tem meus agradecimentos por nos ajudar desta vez. Um aventureiro o convida entusiasticamente para uma bebida, mas Mazel soa nervosamente. Eu ainda não tenho idade para fazer isso. Larsa, tendo retornado, intervém para pará-los. Parem com isso, eu vou ficar com raiva. Com a atenção da sala, Mazel se dirige aos aventureiros em quem mais confia.
Ele faz um pedido formal. Em um futuro próximo, recrutaremos aventureiros para ir à vila da tribo inseto que causou tudo isso, localizada nas montanhas Sumenai. Quero que os destruidores de chifres de vaca e os homens barbudos façam parte disso. Só se vocês quiserem vir. Bigode e seu companheiro ouvem com expressões sérias. Um sorriso se espalha pelo rosto de Bigode. Ele bate os punhos, sua voz ecoando pelo salão da guilda. Claro que vamos com você, irmãozão. Estamos dentro mesmo que você diga não, mas El fica emocionado. Obrigado. Vespa de Mel, no entanto, tem uma pergunta prática. Enfim, então essas montanhas Sumenai, onde diabos fica isso? A narração de Mazel explica enquanto vemos um vislumbre da paisagem traiçoeira. Uma área inexplorada dentro das montanhas precárias do reino, cheia de monstros fortes. É até chamada de terra de ninguém. Mas o perigo só excita alguns, enquanto uma nova voz, Ash, declara, estou louco para ir. E esperando por eles nas proibitivas montanhas Sumenai, está uma nova figura misteriosa, insinuando os desafios que virão.